Cadê a Ana? Cadê a Ana? Legal, gente. Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, de Floripa. Vão colocando aí no chat de onde vocês estão falando. Uberlândia, Floripa, São Paulo. Quem mais? Está aqui, ó, Lisandro. Boa tarde, Lisandro. Tudo bem? Maria Valéria. Varela, desculpa, Mogi das Cruzes. Tudo bem com você? Maria Augusta. Um abração para o Tomás. Está aí. Não sei se ele veio, viu, gente? Ele falou que ia vir. Vamos ver se vai cumprir o horário aqui. Vai estar aí daqui a pouco. Uberlândia, doutora Ana, quem mais? Fala aí, gente, de onde vocês estão assistindo. Jundiaí, Rio Negro, Patagônia. Lisandro, não vejo a hora de voltar para essa terra. Esse lugar é espetacular. É o fim do mundo, mas a gente precisa, às vezes, dar um pulo no fim do mundo para rever algumas coisas e, né, pensar no mundo. A gente vai para o fim do mundo, pensa na vida. Patagônia é um excelente lugar para isso. A gente escuta o silêncio das montanhas. Vocês já ouviram o silêncio das montanhas? Profundíssimo. E lá na Patagônia a gente consegue escutar. Um dos lugares que a gente consegue ouvir o silêncio das montanhas. É um silêncio ensurdecedor. Só estando lá para saber, quem já teve sabe. Silêncio do deserto também, Marília. Silêncio do deserto sem tempestade de areia, né? Sem vento. É o silêncio ensurdecedor. É onde a gente escuta a voz da nossa cabeça. E aí torna ensurdecedor. E ali o teste, qual é o nível de pensamento que está passando na tua cabeça. O teste é ali. Escutar o silêncio da montanha, porque você não ouve mais nada. E ao mesmo tempo ouve tudo. Vamos lá, gente? Sim, Elisandro. Comuníco-te. A Patagônia Argentina, a Patagônia chilena, as duas, toda a região da Patagônia ali, os dois países, é um lugar muito especial. Vou falar um pouquinho sobre a Patagônia hoje, inclusive. Legal. Bem-vindos. Isso aí. Gente, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado por estarem aqui. Estarmos juntos esses... Quanto tempo? 2 anos. Já vai fazer 2 anos ainda. E eu agradeço. É um prazer para mim. Enorme. E a Demo Livre veio para ficar. Do sul da ilha. Maria Augusta, no sul da ilha, solidão. É bom, verdade. Né? Aquele barulho do mar, né? Cadenciado, também é bom. É um bálsamo. A gente tem que procurar esse tipo de coisa, gente. É ali que está o essencial, é ali que está o verdadeiro. E o processo artístico, pelo menos da forma como eu considero, como eu trabalho com ele, tem muita ligação com isso, né? A gente escutar os barulhos inaudíveis pelo ouvido físico. Enxergar além da forma. A verdadeira arte, a essência da arte está ali. E você conseguir sentir cheiros através de uma imagem. No curso da Doméstica fala bastante sobre isso. Nas minhas aulas também a gente fala semanalmente sobre isso com os alunos. E é isso, gente. Prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Demo Livre no estúdio. Terça-feira, dia 28/9 de setembro. Vamos começar a nossa demonstração livre. Demo porque é demonstração, não é uma aula. Aqui a gente faz demonstrações. Temos convidados, falamos sobre arte, aquarela, processo artístico. Demonstração significa sentar e pintar, simplesmente, né? Do começo ao fim. Não necessariamente traz uma sequência técnica ou um método, né? Isso eu trabalho em aula, trabalho nos workshops, trabalho nos encontros. Aqui a gente senta e pinta e se diverte. E eu abro a câmera aqui para eu compartilhar um pouco com vocês, vocês verem um pouquinho do meu trabalho aqui, como é que funciona, como é que é o meu dia a dia de trabalho. Eu, como um aquarelista profissional, tenho o meu calendário, tenho as minhas atividades, tenho o meu horário de trabalho, sim, tenho. Trabalho que se divide entre pintar aquarela, estudar muito,
fazer a pintura ao ar livre, que é basicamente o meu trabalho, fazer experimentações com materiais, o que as empresas estão criando e fazendo para a gente aí. Esse é um trabalho meu aqui também, estou sempre aqui no estúdio, tem uma bancada grande aqui que eu sempre estou trabalhando, colocando papel, molhando, tirando água, botando, raspando, fazendo mil experimentações com tipo de pigmento. E é ali que a gente descobre coisas novas e é ali que a gente explora, né, efeitos e condições que, de repente, dá para se adaptarmos no nosso próprio trabalho e caminho autoral. Então, também é dia a dia do trabalho esse. E a câmera fica ligada aqui, a gente chama convidado e eu compartilho um pouco desse processo. Gente, eu queria falar para vocês que eu tenho um prazer enorme em fazer essa demo livre, adoro estar com vocês, a gente não vai parar tão cedo, mas eu vou ter que fazer ela de 15 em 15 dias, então, a partir do mês que vem, a gente vai fazer uma semana sim, uma semana não. Estou com bastante acúmulo de trabalho aqui, bastante acúmulo de coisa, pendências com aula, com os alunos, a gente tem atividades em conjunto para fazer, ferramentas da pintura, então vai ficar mais bem dividido, colocar a demo livre a cada 15 dias. Então, no mês que vem, a gente vai fazer nos dias 12 e 26. Tá? Já coloquem na agenda aí. A gente vai fazer no dia 12 e 26 a demo livre. Nos encontramos 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias. Carmen, vamos aproveitar para ver as antigas, aproveitar para ver as outras demos que a gente já fez. Vai ser um período só. Realmente eu estou precisando de algumas brechas, dedicar a outros projetos que estão voltando a aparecer e fazer aqui no estúdio. Então, outubro, novembro, dezembro, os 3 meses, a gente vai fazer de 15 em 15 dias. A gente dá aquela parada de dezembro até março, como a gente fez no ano passado. Março a gente retoma. E aí, até lá, a gente vê, né, como é que vai ser um novo formato, nova condição. Mas esse encontro, gente, eu falo para vocês que eu não vou deixar de fazer em hipótese nenhuma. Eu adoro estar aqui com vocês, trazer esses assuntos, mas eu estou achando que a Demo Livre ela precisa também de ideias novas, de coisas novas. De repente, eu trago um novo formato aqui com uma participação maior de quem está junto, de quem está aqui presente. Vamos ver o que tem pela frente aí. Muita coisa bacana, gente, mas, em princípio, vamos fazer de 15 em 15 dias. E legal, bacana, vamos lá. Gente, eu quero falar aqui para vocês as perguntas que eu sempre recebo. Já vou aproveitar para falar para vocês todos. A gente tem hoje uma confirmação, eu já comentei aqui, bem importante da viagem que a gente tinha para Portugal. Eu teria pego o avião domingo agora, já era para eu estar em Portugal hoje, para conduzir, para fazer aquela viagem em grupo. A gente transferimos, né, para abril. Portugal está tudo aberto, já não precisa mais ter nenhuma comprovação. Acredito que para entrar em Portugal agora você só precisa de um PCR, de um teste, não está mais necessário estão mais nem exigindo vacina. Quer dizer, eu previa isso, mas ficou muito em cima essa liberação toda, então a gente achou mais seguro transferir para abril. Diante dessa condição toda, certamente abril vai acontecer, então a nossa viagem está migrando para lá, para abril, de 6 a 13. É uma viagem em grupo que a gente passa 8 dias pintando aquarela ao ar livre. São aceitos todos os níveis, a gente não pensa que tem que ser avançado, muito pelo contrário. Temos alguns introdutórios que participam, que vão, se divertem, aproveitam ao máximo. Eu e o João, como professores, somos super acolhedores, no sentido de a gente vai caminhar lado a lado, de cada participante ali, fazendo observação nos trabalhos. Ninguém vai ficar sem pintar, ninguém vai ficar sem aprender a interpretar a cena, e é uma super atividade, gente, que ela entra como um agregado aí de um estímulo criativo para a nossa vida racional, mental e cheia de tanques. Então é uma oportunidade ótima para a gente apenas sentar e pintar. A gente desliga celular, desliga tudo, fica 8 dias somente pintando em grupo, entre nós, né, com aulas diárias. A gente passa aspectos técnicos, a gente passa exercícios, a gente confere, fica ali com cada um, faz demonstrações. São aulas de verdade diárias, diariamente. Eu e o João vamos estar ali conduzindo o grupo, com o grupo, não tem agência envolvida. Não que eu seja contra a agência, eu sou bem a favor, a agência facilita um monte, mas o conceito que a gente quer para essa viagem é uma viagem entre amigos, então é entre nós.
Nós mesmos criamos o roteiro, nós mesmos escolhemos os restaurantes que a gente vai comer, eu vou dirigindo a van com a turma toda, quer dizer, uma coisa muito próxima entre nós, e isso é muito legal, porque é uma viagem que fica entre amigos, não fica aquela coisa fria e distante, não, fica uma coisa muito próxima, são 8 dias que a gente passa junto ali, no 8º dia vocês já estão querendo me bater, mas faz parte, e é assim mesmo que funciona. Legal, gente. Então é isso sobre a viagem de Portugal, foi transferida para abril de 2022, tá? De 6 a 13. A gente se encontra lá em Portugal. Então, a gente não se envolve com passagem, cada um compra a sua passagem. A gente vai falar mais sobre isso aqui também, eu e o João, a gente vai falar mais sobre essa viagem. Cada um compra a sua passagem, porque muita gente já está lá viajando, passeando por lá. Tem uns que querem, depois desse encontro, também passar uns dias lá em Lisboa e coisa e tal. Então, cada um compra a sua passagem, volta quando quiser, passeia, viaja, vai para onde quiser. E o valor, a gente está realmente muito competitivo, então um valor muito bom. Andei vendo propostas aí dentro do mesmo formato e o valor é o dobro, por baixo, é o dobro do que a gente conseguiu fazer. Essa é a vantagem de a gente estar fazendo um programa nosso, né, com os nossos restaurantes, com as coisas que a gente conhece, que a gente vai. Então, está super tudo enxuto, sem abrir mão de uma qualidade mediana, assim. Então, não tem nenhum luxo, coisa chique, nada, mas também não tem nada muito básico, é tudo num padrão médio. Vai ter espaço para vocês, para a gente visitar, vai estar pintando perto de um outlet, quem quiser pode estar fazendo compra, vai visitar feira lá em Portugal, em algumas cidades que a gente vai estar passeando por lá. Então, é passeio, aula, pintura, a gente tudo unido durante 8 dias, é realmente transformador, é uma experiência muito especial, e eu sempre vou estar estimulando, sugerindo. Por mim, eu levava todos vocês, por mim, eu fretava um avião, colocava todo mundo a demo livre no avião, vamos lá pintar, mas não é tão fácil. Quem tiver interesse, gente, por favor, depois entre em contato. E é isso, vamos lá, então, deixa eu dar uma respondida aqui no chat. Sim. 12, feriado, Maria Augusta. 12 de quando? 12 agora? Tá do mês que vem. Sim. É setembro, outubro? 12 de outubro. Provavelmente faremos um feriado. Eu não tenho mais feriado no final de semana, para mim é tudo a mesma coisa. Então, dia 12 vamos fazer, não tem problema. Vai ficar gravado no YouTube, mesmo que vocês estiverem passeando aí. Estiver passeando na praia, tomando seu daiquiri, liga ali o telefone, assiste 2 horinhas, aproveita que vai estar fazendo um sketch e já assiste a Demo Livre. Sim. Não, Regina, não vai fazer falta, não. Você vai ver que vai ser até bacana, vai ser legal. Aproveita que tem ali no YouTube, vamos assistindo. E é isso. Dia 5 de outubro não tem demo. Não tem, Gisela, próxima semana. Vai ter só no dia 12 e 26. Legal. 5 de outubro tem demo, é isso? Não tem. 2 vezes por mês só, e o mês que vem vai ser 12 e 26. Vai ser uma sim e uma não, uma sim e uma não. Quem já estará em Portugal nessas datas? Marília, já tem os inscritos, tá? Já tem alguns inscritos, algumas pessoas já estão inscritas na turma. Vai estar eu e o João Cabral, e mais os inscritos aí, vão passar 8 dias lá pintando. Legal, boa tarde, gente. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui no chat do YouTube. Opa, deu um tilt aqui. Tá, isso, tudo precisa evoluir, sim. Interessante mudar de vez em quando. Sim, gente. Boa tarde, boa tarde. Legal, gente, vamos. Boa tarde para vocês todos aí. Estela, Silênia, Ricardo Inck, um abraço, São Bento Sapucaí, um abraço para mim, Morgana, Dirce, Graciela, Ana Cláudia, Taquecita. Gente, como eu sempre falo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também vou sentir, olha, não vou falar que eu vou sentir falta, não vou sentir falta não vou. A gente vai saber lidar com isso daí, de 15 em 15 dias, vai ser até mais gostoso, vai se reencontrar, vai dar até aquela saudadezinha e a gente vai se divertir. Eu preciso, vai ter que ser. A viagem de Portugal foi ótima. É verdade, Maria Lúcia foi na última viagem. Conta um pouquinho para a turma aí como é que foi, Maria Lúcia. Conseguiu me aguentar nos 8 dias, não quis jogar o pincel na minha cabeça. É muito divertido, gente, é muito bacana. Eu sou suspeito para falar. Luquinha, Dia das Crianças, verdade. Boa. Sim, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, dia do Luquinha. Quem sabe a gente faz uma demo com o Luquinha aqui, fazendo sua primeira aquarela. Tem que forrar tudo aqui com papel. Legal, gente. Vamos lá, então.
temos hoje aqui uma pergunta muito bacana que eu quero fazer e eu quero trabalhar com vocês nessa pergunta. É uma pergunta que é um questionamento, eu sempre faço com os meus alunos, faço com vocês, e é uma pergunta que ela é uma pulguinha atrás da orelha, uma provocação. Né? E essas provocações são ótimas, porque faz a gente pensar, faz a gente reavaliar, faz a gente realmente reposicionar algumas coisas, ver o que está funcionando, o que não está funcionando na nossa vida. E ela é relacionada com a aquarela, e eu falo sempre, né, a aquarela ensina a gente muita coisa na vida, muita coisa que a gente aprende com a aquarela, a gente aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, relacionamento interpessoal, no trabalho, na família, com o filho, com o Luquinha, com a esposa, com os amigos. A aquarela ensina a gente isso, ensina a ter paciência, ensina a se reinventar, a aquarela ensina a gente a iniciar um diálogo. O diálogo com quem que a aquarela ensina a fazer? Iniciar um diálogo com a água, né? A gente precisa dialogar com a água na aquarela. Então, a aquarela ensina, sim, a gente começar um diálogo. A aquarela, a gente ensina a gente a enxergar um outro ponto de vista, né? De repente, a gente queria uma coisa, a aquarela foi lá e mostrou para a gente outra, a gente aprende a enxergar outro ponto de vista. A aquarela ensina para a gente muita coisa, além de pintar. Então, a pergunta que eu quero trazer aqui é por quê? Por que a gente pinta aquarela? Essa pergunta que eu quero deixar para vocês, vamos brincar um pouco com ela, mas por que a gente pinta, né, com aquarela? Por que vocês pegam o material, vão pintar com aquarela? Por que eu faço isso? É uma pergunta muito filosófica, não tem uma resposta concreta. Para mim é uma provocação diária. Por que eu pinto aquarela? Né? É difícil descobrir. E essa é a pergunta, tá? E é um dos motivos que eu quero trazer aqui o Tomás Brandolin. Por que ele pinta com aquarela? De repente ele tem essa resposta para o ponto de vista dele, e um pouco de indicações também de por que a gente pinta com aquarela. Para que a gente pinta com aquarela? Para ganhar like no Facebook, para ganhar like no Instagram, para ter sucesso, para ser famoso, para ser artista, para simplesmente pintar, simplesmente porque vocês gostam de retratar aquela flor, porque vocês gostam de sentar e respirar. Por que a gente pinta com aquarela? Tem um monte de resposta, e é interessante que a gente tenha um motivo por que a gente pinta aquarela, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso com o Tomás Brandolin. Quero chamar ele aqui, vamos ver, Tomás, desculpa se eu te chamar de Tomás Brandolin, obrigado pela presença, deixa eu abrir teu áudio aqui. O Tomás Brandolin, o convidado de hoje. Olá, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrumar aqui a nossa câmera. Estamos aqui, ó, os dois. Legal. E aí? Tomás, bem-vindo ao Demo Livre no Estúdio. Cara, não nos conhecemos pessoalmente, somos aqueles conhecidos amigos virtuais, como tantos outros, tanta gente que tem aqui na Demo Livre, só se conhece virtualmente. Em breve a gente vai estar nos encontrando pessoalmente, aí, todos nós. E é um prazer ter você aqui na Demo Livre. Acompanhe teu trabalho, acompanhe teu processo. Conversamos aí há pouco tempo, né, sobre tudo que está envolvendo, tudo que está acontecendo. E é isso, meu amigo. Vamos lá, bater mais um papo hoje aqui, compartilhar com a turma. E obrigado pela presença. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui com você. Eu acompanho várias dessas suas lives, né? Eu fiquei sabendo delas através de uma amiga que eu fiz aula com ela, a Cida Haskell. Ela me contou, nossa, ele faz toda terça, né? Falei, eu quero saber como é que é. Eu acompanhei várias, assim, então estar aqui com você, com vocês, né, com as pessoas, para mim realmente estou muito lisonjeado. Né? Um prazer, Tomás. A honra é nossa. A Demo Livre é nossa. Eu coloquei no Facebook, falei assim, gente, imagina a cena. Você está batendo bola no quintal, o Neymar te liga te convidando para jogar bola com ele. Eu falei, pô, eu me senti assim. Eu fico em casa pintando, fazendo minhas pinturas, de repente me liga o Ari, convidando, entendeu? Eu até respondi lá, falei, é porque o Neymar identificou o potencial do jogador, que é melhor que ele. Não. Tomás, assim, ninguém é melhor que ninguém, cara, todos nós somos alunos, eu me considero um aluno, um estudante esforçado, tá? De repente a gente está, assim, alguns passos, um pouco na frente de um caminho, tá? E você tem outras experiências fantásticas, você é mestre e conhecedor de outras coisas, e cada um aqui na Demo Livre
é de fato conhecedor e mestre e sabe fazer alguma coisa muito bem feita. Principalmente quando é ligado à profissão, né? Quando a gente faz um negócio 30 anos, e o que a gente faz na nossa vida que dura 20, 30 anos? Acaba sendo algo ligado à profissão. Então, tenho certeza, gente, cada um nessa Demo Livre, cada um aqui que está presente, sempre participa, tem coisas muito interessantes para partilhar, para compartilhar, e você é um deles, tá? Então, bem-vindo, cara, é um prazer ter você aqui. Vamos lá, Tomás, antes vamos conhecer um pouco de quem é o Tomás. Conta um pouco para a gente, para mim também, quem é o Tomás, da onde você está falando, que eu nem sei, Tomás, de onde você está falando. Imagino que seja São Paulo, paulistano, mas conta para a gente aí, melhor do que você para falar. Eu nasci, cresci, moro em São Paulo, até hoje passei uns anos fora do Brasil, mas eu estou aqui em São Paulo, moro perto do aeroporto de Congonhas. Estou falando aqui de casa. Legal. Nasceu aí, é paulistano, então. Paulistano, Tatuapé. Tatuapé. Eu nasci na Moca, eu sou paulistano, nasci na Moca. Então, pertinho. Sim, Só que eu sou jovem há mais tempo que você. Sim, eu percebo. Eu só não sou, eu sou da Moca, e quando a pessoa me pergunta, eu sou da Moca, mas eu sou corintiano, o pessoal fala o quê? Na Moca, o núcleo de palmeirense foi nascer um corintiano. Por isso que eu saí de lá cedo, fui embora. Senão eu ia apanhar desde cedo. Tomás, legal. Somos paulistanos e estamos aí, então. Prazer, meu amigo. Conta aí, como é que foi seu caminho dentro dessa Pauliceia? Tomás falou que morou fora um tempo. Conta um pouco pra gente, se formou, estudou, molecada. Sei que aí a molecada, pelo menos na nossa idade, minha idade, você é muito mais jovem do que eu. A gente, logo cedo, a gente já tem uma vida assim que ela é muito intensa, ativa, né? Na minha época, eu lembro que com a gurizada que trabalhava já cedo, começava com 14 anos, meus amigos tudo trabalhando, um na empresa do pai, o outro de boy, no banco do tio, e etc e tal. Como é que foi tua vida em São Paulo? Não, eu fiz a adolescência normal, né, no Tatuapé, aí entrei na faculdade na Escola Superior de Propaganda e Marketing, na época era uma novidade, final dos anos 70 para 80, e eu já desenhava bastante nessa época, na minha adolescência, adorava desenhar. E a aventura entrou na época da faculdade, que eu conheci o alpinismo. Que legal. Eu conheci um clube na USP, chamado CEL, Centro Excursionista Universitário, que formava alpinistas, exploradores de caverna, gente de caiaque, canoa, tal, né? Olha que legal. Aí eu me apaixonei pelo alpinismo, eu já estava finalizando a faculdade, eu falei, eu quero viver para isso, eu não quero entrar numa carreira corporativa, paletó, gravata, compromissos. Aí eu comecei essa vida de escalar montanha e aí eu fui morar na Califórnia. Fui morar em São Francisco, morei uns anos lá, e a ideia era trabalhar um pouquinho, ganhar dinheiro e viajar para escalar, né? Então eu trabalhava com logística de distribuição de gêneros alimentícios, vulgarmente chamado entregador de pizza. Eu ganhava um bom dinheiro entregando pizza, entregava alguns meses, ia para o Alasca, eu fui para o Havaí, fui para os parques nacionais. Então, eu escalei bastante, esquiei muito, né? Aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com a Aventura, né? A agência de ecoturismo. Aí já não desenhava muito, nada, só curtia arte, né? Sim. Aí eu fiz muitas expedições, fui para o Polo Norte, fui para o Everest, fui para a Antártica, Alasca, enfim, Andes, Patagônia. Olha que legal, cara. Vamos anos contar praticamente só viajando, né? Sim, vamos contar um pouco dessas aventuras aí. O que tu descobriu nesse processo todo, nesse mundo todo? Eu tive uma experiência assim, olha, não é similar, mas deu para sentir um pouco desse ambiente de aventura extreme, né? De ambiente de aventura extrema e níveis avançados de capacidade que você tem que ter para participar. Numa viagem que eu fiz também para o platô tibetano, para o Tibete, circulei algumas montanhas lá e tal, e a gente ficava olhando só de baixo, né? Aqueles cumes altíssimos, 7.000 metros, 8.000 metros. E como que é isso para você? Assim, você vivenciou isso? Você viajou para esses lugares? Escalou o North Face lá na Califórnia? O que você fez de bacana aí nesse mundo? Eu comecei a escalador, né? E acabei me especializando e me tornando quase um profissional. Então, eu participei de uma expedição no Himalaia, no Monte Makalu, a quinta montanha mais alta do mundo, uma expedição invernal. Imagina, inverno no Himalaia. Meu Jesus. A temperatura mais alta, 13 graus abaixo de zero.
Sim. Depois eu organizei uma expedição brasileira para o Everest, em 91. Entre elas, eu fui para a Antártica, passei meu primeiro verão lá, passei 2 verões na Antártica, né? A primeira numa ilha deserta com 3 geólogos da Petrobras. Depois que eu voltei do Everest, eu voltei para a Antártica, passei mais um verão com um glaciologista gaúcho, na ilha Rei Jorge, onde está a base brasileira. Escalei o McKinley no Alasca. Alasca é um lugar que assim, eu sou muito apaixonado, fiz algumas expedições lá. Enfim, inclusive a última expedição que eu fiz no Alasca, e vou voltar o ano que vem, ele não tem nada a ver com montanha. Eu remei uma canoa num rio selvagem, lá no extremo, no norte do Alasca tem uma cordilheira deserta, não tem ninguém lá, né? Ninguém vai. Chamada Brooks. E tem vários rios. Eu contratei um hidroavião que me deixou lá na cabeceira, foi embora, peguei minha canoazinha, fiquei um mês sozinho, não vi um ser humano. Fiquei perto de urso, lobo, alce, caribu, sol da meia-noite. Então, essas experiências foi muito legal. E a aquarela entrou na minha vida quando eu fui para o Alasca, essa última que eu falei, eu estou indo de canoa, eu não tenho limitação de peso e volume, eu posso levar caderno, tinta. E aí que eu comecei, né, faz 10 anos. Tá? E aí, então, você, nessa viagem, você levou um kit compacto e uma coisa menorzinha para poder fazer lá alguns rabiscos? Qual que era a tua intenção? Então, aí eu falei, bom, eu estou indo para o Alasca, eu vou fazer um curso. Eu fiz aqui na casa do restaurador, aqui perto de casa. E já importei alguns pincéis, já comprei umas tintas, porque eu ia para Nova York. Então, eu fiz o básico. E aí, cheguei em Nova York, peguei um monte de coisa, né? E ele, não, eu levei kit completo, paleta completa, 2 blocos, pincéis, porque canoa não tem limitação de peso, né? Sim. As minhas aquarelas ficaram um lixo, mas foi muito gostoso, porque foi a primeira vez que eu me permiti fazer arte numa expedição, e a gente está acostumado a clicar nas imagens, né, nas paisagens, você clica. Agora, a aquarela você tem que olhar, né, a pintura, né, você tem que olhar nuance de cor, você tem que luz, você está parado, né, é outra vibe, né, assim, você está realmente se absorvendo aquela paisagem, inclusive emocionalmente, espiritualmente, então você coloca emoção na coisa. Eu não tinha técnica, né? Então é uma coisa assim maravilhosa, né? Então, Pena que nas outras, é claro, muitas expedições que eu fiz, nem daria para pintar, porque você fica abaixo de zero, a água vai congelar, o papel não dá, né? sim. Mas assim, mas eu pretendo voltar para o Nepal, para algumas regiões, para a Patagônia, para pintar, aí no verão, né? Sim. Temperatura normal, pintar os mosteiros, o visual que você tem dos mosteiros, e, enfim, né? Sim. Ô, Tomás, vamos combinar isso, eu vou junto, quero ir junto. Porque Sim, da vez que eu tive lá, eu não consegui levar, a gente foi passar pela fronteira chinesa e alguém lá da turma, do grupo da expedição, porque foi uma expedição também, a gente caminhou, ficou 40 dias lá naquela região, não deixou levar, não deixou levar, por causa daquela coisa da borda chinesa, que achou que ia ter, eles estavam desconfiados, porque os monges tibetanos, eles comunicam com o Dalai Lama com carta. Então, na borda chinesa, eles investigavam tudo, fiz por terra, tu deve ter feito também, investigavam todo o material nosso para ver se tinha ali no meio de livro, de coisa, cartas, né, textos escritos. E aí não me deixaram levar, porque falaram, não, não vai levar bloco, não vai levar sketchbook, nada, por causa disso. Essa foi uma carta. Então eu tive que deixar tudo lá em Katmandu, não pude levar. a fronteira, quando principalmente você entra no Tibete, por exemplo, na expedição do Everest, a gente tinha rádio, comunicador, né? Nossa, foi muita burocracia para entrar no rádio, porque você pode articular com o rádio uma, sei lá, uma revolução, uma invasão, sei lá, né? Você está do lado do inimigo, é complicado, eles são bem complicados lá, os chineses, Então, quando você entra no Tibete, né? É verdade. Um então não me ocidental. deixaram e aí eu fiquei frustrado. Então eu falei, eu tenho que voltar aqui para pintar essas montanhas. Então, quem sabe a gente combina e faz um negócio desse Mas aí. no Nepal é tranquilo, né? Assim, Nepal é tranquilo. você leva, tem os Sherpas, Isso. agora No tem que ter Nepal é tranquilo. disposição de andar, né? Porque realmente você chega a pé, né? Ou Não. helicóptero. Sim, sim. Helicóptero era caro, mas a gente foi andando porque a caminhada era o processo em si e tal da viagem. Legal aí, gente. Está saindo aqui ao vivo na Demo Livre já
projetos e combinações para ir pintar no Himalaia, Tomás. Vamos embora. Legal. Deixa eu te perguntar, você tocou num ponto importante, queria falar um pouquinho sobre esse ponto. Você falou que suas pinturas ficaram um lixo, ficaram uma porcaria, né? Eu acredito que tenham ficado sim. Mas eu vou te perguntar, essas pinturas que tem aí, você dá elas para mim, não? Dá para alguém? Não, não dá para ninguém. Pois é. Esse é o ponto, né? Que a gente vive uma experiência e vai lá, rabisca algo, anota algo, né? Coloca no papel, a gente plasma toda aquela experiência, aquela vivência que a gente está tendo ali. Então, qual que é o propósito da aquarela nesse processo, né? Se a gente não vai para o Himalaia para pintar uma aquarela maravilhosa, fazer uma aquarela que vai depois para o museu, mas a gente vai viver aquela experiência, a gente vai sentir aquele ambiente todo e retratar através do material, né? E plasmar algo ali no papel. Então, o que é o mais importante? Aquele momento que a gente está em conexão com aquilo tudo. E essa expressão artística, de pintura, de aquarela, ela dá essa conexão, ela faz esse elo entre tudo aquilo e o papel, né? Porque a gente se concentra naquilo que a gente está fazendo, e deve ter sido uma experiência fantástica, e deve ser as aquarelas mais trancadas e fechadas no baú a 7 chaves aí que você deve ter, certamente. É que, assim, é uma coisa que eu fiz pouco na minha vida, e eu fiz lá, e, quer dizer, logo de cara você começar com plein air é uma coisa complicada, né? Se você não tem a técnica para fazer dentro de casa, fazer um plein air, mas é isso que você falou, né? Você fazer um plein air numa região... No Nepal existe todo um misticismo, né? Você tem lá os monges, você tem o ar rarefeito, você tem toda uma cultura, uma religião, né? É tudo lindo, mas mesmo na Patagônia também, né? Você também vai ali na região, você tem que lidar com vento, você tem que lidar com poeira. Eu me lembro lá no Alasca, eu estava na praia de um rio. De repente bate um vento e encheu de areia a minha palheta de aquarela, né? Cheio de areia. É um aprendizado, né? E outra, a luz muda, daqui a pouco vai fechar uma tempestade, você tem que recolher tudo. É uma coisa muito dinâmica, você tem que acelerar. Então, é um processo, assim, é uma experiência fantástica mesmo, né? Sim. O plenário ele traz isso. Ele traz essa inconstância, mas eu digo que eu vejo pintores experientes no estúdio, Tomás, que eles se atrapalham na hora do plein air, e vejo pintores que não têm experiência nenhuma se dando muito bem no plein air. Isso é super relativo, porque mais do que saber pintar, a gente tem que estar sabendo lidar com esses fatores externos. Tá? Para quê? Para não atrapalhar na pintura. Então, quer aprender plein air? Aprenda a se concentrar. Ficar concentrado é o principal. Mais do que aprender a pintar aquarela, é estar concentrado. Vem alguém falar, não dá tanta bola, não perder o foco ali. Captar aquela cena, entender e fazer o planejamento dela. Se gruda nisso, se concentra para poder aplicar um mínimo ali. Pronto, já resolveu, já fez um excelente plein air. E eu vejo que, como um pintor plein air, Tomás, o principal é a experiência que a gente vive através daquela pintura e como aquilo fica plasmado naquele pedaço de papel, e é como uma recordação assim viva. É uma recordação que ela tem mais vida do que, por exemplo, fazer uma foto ou trazer uma pedrinha lá do Tibete, ou qualquer que seja, ela é uma recordação viva. Né? Você vivenciou aquilo, você escutou cheiros, ouviu barulhos, e provavelmente a tua aquarela que está cheia de areia, você deve olhar e falar, caramba, que areia mais especial que é essa que está na minha aquarela. Então, isso. O que mais me surpreende no plein air, até hoje, né? A gente perceber cores que a gente na vida dinâmica, né? A gente passa de carro, tal, tira foto, a gente não percebe cores, né? Eu vou no Parque de Ibirapuera, eu fico com um olhar assim, você começa a ver a riqueza a vegetação é tudo verde, mas você começa a ver que tem 1 milhão de verdes e tem a sombra azulada, meio marrom. É uma coisa linda, né? Esse exercício, claro, a gente pode tentar replicar as cores na aquarela na hora de pintar ou não, você só está olhando e faz uma interpretação artística, né? Você não precisa nem fazer um céu igual, sei lá. Aí, mas para mim a aquarela realmente é um processo, é um mergulho, né? Assim, elevou a minha consciência. Eu trabalho profissionalmente eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, autoconhecimento, né? E assim eu vejo a aquarela assim, né? Por que eu estou com pressa de não quero esperar o papel secar o que ele tem que secar?
Por que eu quero tanto detalhe ou não quero? Por que eu faço um retrabalho? Pô, já está pronta, você quer ir lá caprichar, mas por que você quer caprichar? Por que você quer vai tudo certinho, né? Enfim, é uma série de questões que você começa a falar assim, como é que é o teu jeito de ser, de ver a vida, se relacionar com as pessoas, né? Sim, É muito lindo mesmo. sim, E o lidar com o processo. medo, né? O papel em branco às vezes dá medo, né? Nossa senhora, esse papel é caro, né? Tinta é caro, tudo é caro, né? O que eu faço, né? E como é que você lida com medo, com ansiedade, com o processo de descoberta? Às vezes, assim, dane-se o que vai ficar um lixo, mas assim, eu estou experimentando, estou aprendendo, estou evoluindo, né? E o quanto eu evoluir nessa pintura, para às vezes é mais importante do que o resultado dela. Eu Claro. aprendi uma fusão, a segurar o pincel de maneira diferente, usar um outro pincel. Outro dia eu vi uma live, o cara joga sal para fazer uma textura. Eu falei, pô, sal, né? Sim. Enfim, é muito legal essa exploração, né? Você vê que é um universo grande. Sim, sim, é. E como ela reflete, como todas essas experimentações, experiências que a gente vivencia pintando, ela se reflete no nosso dia a dia, na nossa vida. E eu sempre falo para a turma, eu falo depois que a gente aprende a enxergar, né? Porque esse é um processo que não está relacionado diretamente com a aquarela, mas com a expressão artística do enxergar, né? Então você aprender a enxergar para saber uma técnica e aplicar aquilo numa pintura. Depois que a gente aprende a enxergar na pintura, a gente aprende a enxergar em outras coisas também, a gente vai ter um olhar aguçado para tudo, para todos os ramos da sociedade, da vida, e a gente começa a enxergar realmente de forma diferente. Então, isso é fantástico. Tomás, muito legal você estar compartilhando isso. Por isso que é um prazer ter você aqui, poder compartilhar esse processo todo. E aí que eu queria te perguntar, aonde que entrou a aquarela nisso tudo? Você já falou, começou lá no Alasca. Foi no Alasca, né, que você começou nessa viagem 2012. com a 2012, é. Eu é, sempre e, desenhei, né? Eu sempre desenhei grafite, desde a sim, adolescência. E sim, admirava aquarela, mas eu nunca tinha feito óleo também, lá atrás, né? sim. Acrílica eu nunca fiz. Mas a aquarela foi nessa aí, de 2012, falar, eu vou para o Alasca, meu, eu vou de canoa, eu vou aprender, passei 2, 3 meses aprendendo e fui, né? Então, bem comecinho mesmo. Legal. Conta um pouco mais dessa fase aí. Você foi atrás de aprender, foi atrás de material, foi buscar um professor. Eu sempre insisto aqui, Tomás, que é importante quem quer aprender a pintar, tá, com aquarela, e buscar um professor, né, escolher o professor que mais gosta. Como escolher o professor que mais gosta? Dá uma olhada no trabalho, né? Ver o trabalho do professor. Eu posso estar aqui como professor e falar, eu faço isso, tenho um método tal, sou o Ari, coisa e tal, tá, mas como é que é o meu trabalho? Tá? Desliga um pouco o áudio, tá? Daquele falatório daquele professor, desliga o áudio e vê o trabalho dele. Dá uma olhada como é que são as pinturas dele e escolhe um professor, porque o professor ele vai te ensinar a pintar como ele pinta, né? Então, escolhe um bom professor, admire o trabalho que o professor que você escolheu faça, e vá aprender do começo. Como é que você fez isso lá atrás? Você falou que foi atrás de aula. Como é que fez? Então, aí eu moro perto da casa do restaurador, aqui perto do aeroporto de Congonhas. Então, eles tinham aula lá, fui lá fazer. E fiz assim, em 2012, 13, 14, aí pulei, fiquei acho que um ano sem ir, depois voltei 16, passava tal. Eu fiz um curso intensivo com um artista que inclusive já faleceu, uma pena, no Belas Artes, onde eu conheci a Marília Varela, que está aqui nos acompanhando. Oi Marília. Está sempre aqui, Marila Varão. E eu comecei, mas eu não levava muito a sério a coisa. Pintar, às vezes ficava 3, 4 meses sem pintar tal. Eu comecei a levar a sério em janeiro de 2018. Aí eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Aí eu comecei a fazer cursos aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, e fiz cursos em 2018, 19, aí veio 20, aí veio a pandemia, eu parei, fiquei só em YouTube mesmo e acompanhando as suas lives a partir, eu não lembro quando que a Cida me contou das suas lives, acho que já vai fazer quase um ano. E YouTube, né? Artistas brasileiros, fora do Brasil, acompanhando bastante, né? Fiz curso também num estúdio chamado Plein Air, aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O Ale Heider, ele esteve aqui já na Demo Livre também. E isso, eu vi a demo dele, né? Ele fez aquarela, você fez óleo. Não foi com Muito ele a legal. aula, porque ele faz óleo, mas ele tem um estúdio em que lá tem aula de desenho, aquarela, óleo, acrílico, tem tudo, né? Então eu fiz lá também aquarela.
Tem um artista de Jundiaí, né, o Léo Delfini, amigão meu, que eu fiz um Conheço curso também, intensivo Léo, só de figura humana. Então, é legal. Claro, a minha preferência é paisagem, né? Eu vejo que tem muito aquarelista bom que faz muita paisagem urbana. Eu admiro o trabalho, mas não é a minha ambição aprender. Eu quero natureza, que é a minha praia, né? Eu quero aprender a pintar bosques, lagos, geleira, Legal, montanha. Tomás. Legal você já ter essa escolha, sabe? Porque é importante, tá? E é uma coisa que eu sempre estimulo todo aluno. Falo, gente, escolham um caminho. É importante. Ah, eu gosto de pintar de tudo. Ok, mas vai chegar um momento que o desenvolvimento da tua técnica vai pedir para você escolher um dos caminhos. Ou é retrato. O que a gente tem de caminho hoje, né? Figura humana, paisagem, natureza morta, flor. Eu considero flor como um dos caminhos, porque a flor é profunda. Legal você já escolher isso. E dentro da paisagem, também você tem muitos segmentos da paisagem. Você tem a paisagem urbana, a paisagem aérea, a paisagem de marina, né? O que você gosta, eu gosto muito também, é a paisagem, é a pure landscape, é a raw landscape, pure landscape, que é a paisagem pura. Paisagem pura é aquela que você tem pouca influência de aspectos e elementos humanos. Ela é mais pura, né? A paisagem pura. Então, muito legal. É importante você já ter escolhido isso aí. Então, para me direcionar um trabalho, eu decidi, eu elaborei 3 projetos, que eu estou começando os 3 projetos, Hoje. vinculados na área de expedições e aventura. Um projeto, eu estou aquarelando fotos antigas de expedições famosas. Então, por exemplo, que são tudo foto branco e preto. Então, por exemplo, eu aquarelei os primeiros homens no Polo Sul. Tem uma foto deles lá. Eu aquarelei, assim, a vantagem da foto branco e preto é que você faz a cor que você quer, né? Porque eles ficaram alguns dias lá no Polo Sul, né? Pegar tempestade, céu carrancudos, céu azul, sei lá, né? Então, eu faço o primeiro homem no topo do Everest e outras coisas famosas assim, né? Esse é um projeto. Esse é um projeto. Isso é o que você está fazendo. Por exemplo, você está conseguindo conectar um amor na sua vida, uma paixão na sua vida, que são as viagens e aventura. Você está conseguindo conectar isso com aquele caminho que você escolheu na aquarela de pintura de paisagem. Então, você está conseguindo fazer essa conexão e dar um propósito para a sua aquarela. Entendi. Por exemplo, isso daqui, primeiro homem no topo do Everest. Que legal, Tomás. Esse do primeiro projeto. É o primeiro projeto. Aqui tem mais, quer ver? Que importante, gente. Isso daí é o maior exemplo que eu posso falar para vocês que o Tomás... Os primeiros homens no Polo Sul. Isso aqui eu estou retratando, aquarelando uma foto. Isso aqui é uma foto, né? Eu não inventei essa paisagem, essa cena. É uma foto. Uma foto real. O outro projeto é pintar a minha história. Então, eu estou aquarelando assim, eu pego uma do Everest, uma da Patagônia, uma da Antártica. Eu mostro agora, mostro depois. Mostra. Não, já estamos no assunto, mostra sim. Por favor, que bacana. Estou curioso também. Por exemplo, assim, Katmandu, né? Por exemplo. Então, isso aqui é uma cena de Katmandu. Deixa eu só aumentar a tua tela aqui, só um pouquinho. Pronto, tá você aí. Foi. Uma cena de Katmandu. Deixa eu ver de novo, por favor, Tomás. Ali na roda de oração, que legal. Lá no templo, que lindo. Então, são fotos minhas, né? Não peguei no Google, né? Olha aí que lindo isso aí. Que bonito. Então, aqui eu peguei... Isso aqui é no Everest. Isso aqui é a capa do meu livro, do Everest. Teu livro? Não sabia que tinha um livro. Depois a gente vai falar sobre ele. Isso. Então, isso aqui é um tibetano que eu fotografei. Olha que legal. Uma nepalesa. Então, eu vou fazendo, né? Esse é o segundo projeto que é relacionado com as tuas aventuras, as tuas histórias, a tua viagem. Olha que beleza. Katmandu. Aí vem aqui, por exemplo, aí já é mais casca grossa, né? Aí é Polo Norte. Olha aí. Bonito. Fui para o Polo Norte 2 vezes. A primeira vez eu fui sozinho, aí um cachorro. Você e o cachorro? Eu e esse cachorro.
Foram vocês dois. Mas você encontrou o cachorro lá ou levou de casa? Eu fiquei com os esquimós um tempo. Eles falaram, você precisa levar um cachorro com você, porque tem muito urso polar por aí. O cachorro vai te defender, né? É mesmo, Tomás. Eu levei uma espingarda, mas eu levei o cachorro. O cachorro, ele me avisava, e nós encontramos um urso polar mesmo, né? E o urso veio perto de nós, era uma fêmea com filhote, e ela, por causa do cachorro, ela não veio para cima de mim, né? É mesmo, o cachorro espanta. Com Quer dizer, a medo, espingarda pode falhar, mas o cachorro não falha. Exatamente, né? O cachorro é o plano A, a espingarda é o plano B. Se ele machuca o cachorro, aí tem espingarda, mas não precisa dar nenhum tiro, né? E esse cachorro, eu fiz várias encomendas, várias pessoas me encomendaram esse cachorro para pintar em aquarela. Fiz vários, né? Que Esse cão legal, aqui. Tomás, que legal. Olha isso. Deixa eu ver. Que Aqui, ó, bacana. estou aqui, ó, a caminho do Polo Norte. Depois eu voltei para o Polo Norte com uma equipe canadense. Quando Deixa eu eu fui ver pelo Canadá. Quando eu fui com a equipe canadense, a gente foi pela Sibéria, por cima. por cima. E chegamos no Polo Norte. Quando eu fui sozinho, eu não consegui chegar, mas quando eu fui com a equipe, a gente chegou. Entendi. Isso já faz tempo, né? Faz 22 anos. Mas, enfim. Né? Deixa eu ver de novo essa daí, Tomás, por favor. O que estava acontecendo aí nesse momento? Aí era você? Então, a gente tem uma fenda e a gente estava procurando onde atravessar a fenda. A Porque fenda o ali é gelo do água, Polo né? Norte, ele é um deserto de gelo, embaixo é mar, é um oceano. Claro. Essa camada de gelo, a calota polar, ela tem no máximo 3 metros de espessura, mas em quase todo lugar ela não chega a 1 metro. Uau, Em vários lugares, a espessura de um livro. meu Deus. Espessura é assim, 2 centímetros. E se você tiver sem os esquis, você afunda. E Entendi. tem muita fenda, porque aquele gelo está em constante movimento, por causa da maré, né, a corrente. Então se fragmenta, forma placas, assim, fendas enormes, né? Ou você espera congelar, que pode demorar 2 horas ou 2 semanas, ou você contorna. E às vezes são quilômetros para contornar, né? Ou você tenta achar um lugar mais perto, tenta fabricar uma ponte de gelo e atravessar. Nossa. Então a gente fica explorando isso aqui, né? E você está 30, 40 abaixo de zero, tem um detalhe, né? 24 horas por dia, porque isso aqui pode ser de meio-dia ou meia-noite, é o mesmo céu. Uau. O verão, no final, a gente estava em abril, né? Primavera. Então é interessante isso, né? Tá, agora, como isso fica impresso numa aquarela, mesmo que depois você faça em estúdio, através de uma foto, mas como toda essa vivência, essa história, ela fica impressa na aquarela que a gente pinta, né? Então tá aí um grande propósito para a gente pintar. Que legal, Tomás. Aí eu fui para a Antártica, ó, um céuzinho, isso aqui é uma madrugada, entrando na Baía do Almirantado, eu estou dentro de um navio, indo para a base brasileira, né? Fiz esses pinguins. Que lindo que é a aquarela que está no anúncio da Demo Livre. Isso. Muito linda essa aquarela. Obrigado. Super ritmo de pinguins. Mais aqui. Eu fiz Muito esse leão marinho. Ótimo. Que legal, Tomás. Né? E o interessante é que sempre que eu pinto, porque são só fotos minhas, eu viajo de novo, né? Claro. Me ponho lá de novo. Então Tá viajando de novo e está levando a gente agora aí. Ó, montanhas. Que legal. Uhum. E por aí vai. Tem as montanhas da Patagônia, que eu adoro, né? Patagônia. Cerro Torre. Essa aqui, ó. Sim. Que lindo. Que beleza. Esse é teu segundo projeto. E o terceiro projeto? Falou que tem 3, né, Tomás? O terceiro projeto é aquarelar as fotos deste livro. Este livro, Endurance, fala de uma expedição inglesa dos anos 1914, 15 e 16, de Ernest Shackleton. O Shackleton esteve na equipe britânica que tentou chegar no Polo Sul. Eles chegaram a 180 quilômetros do Polo Sul no começo do século passado. Eles perceberam que eles chegariam no Polo Sul, mas não teriam mantimentos para voltar para a costa. Numa época que, sim, não tinha GPS, não tinha rádio, não tinha nada, né? Eles desistiram. Aí passou uns 2, 3 anos, aí teve o Scott, né, o inglês, que tentou de novo ir para o Polo Sul, só que aí já teve um concorrente que é o Amundsen, um norueguês. Eles partiram mais ou menos juntos para ir para o Polo Sul. Só que o Scott, ele fez aquela coisa mais tradicional inglesa, de ele falar, a gente vai a pé. Os noruegueses, super safo, eles foram com trenó de cães. Pronto. Chegaram um mês antes. Meu Deus. Chegaram um mês antes. Olha isso.
E os ingleses ficaram tão desmoralizados, tão tristes, quando eles perceberam que eles perderam essa corrida, que na volta todos eles morreram. Olha só isso. E Olha tem só essa isso. aquarela Que aqui. forte, né? Porque numa expedição dessa, você tem que se preocupar com a ida, em chegar no lugar, mas tem que se preocupar com a volta também, para ter não deixar a moral da tropa baixar e conseguir chegar, né? Essa aqui é a imagem dos ingleses, quando chegaram e viram a barraca deixada pelos noruegueses. Meu Deus do céu. Quer dizer, só aí que eles descobriram, porque eles não sabiam de nada ainda. Não tinha rádio, não tinha comunicação. Nada. A decepção foi ali. Então, aquele ali foi o momento da decepção. E esse Eles livro... chegaram e assim, e foi terrível, porque os noruegueses, primeiro, chegaram com 35 dias na frente. Ainda deixaram uma carta para eles, porque se os noruegueses falaram, se a gente morrer na volta, vocês pelo menos têm uma carta para levar, para falar que a gente chegou. Quer dizer, de aventureiro, eles se transformaram nos carteiros, né? Meu Deus. Deixa eu te perguntar, e esse livro, ele conta a história pelo prisma... Então aí quando foi conquistado o Polo Sul, o que sobrou para o Shackleton? Ele falou assim, vou fazer a primeira travessia da Antártica. Ele pegou um navio chamado Endurance, foi com ele mais 27 homens para a Antártica, e eles nunca chegaram na Antártica. Perto do continente, o gelo prendeu o barco. Uau! Prendeu o barco e aí eles não podiam mais sair. E aí o mar, a calota polar começa a desviar, né? Começou a afastá-los da Antártica. Eles ficaram meses presos no gelo. Só que o gelo ele vai esmagando o barco, que é aquele medo que o Amir Klink tinha quando ele invernou, né? Sim. E aos poucos o mar, o gelo destruiu o barco. E o navio afundou. Olha isso. E o fotógrafo, na época que não era negativo, eram vidros. As Sim. fotos eram tiradas em vidros. Em placa. E aí eles tiveram que todo mundo ir para o gelo. Eles ficaram no gelo, morando em cima do gelo. O gelo derretendo, quebra, trinca, abre fenda. Tempestade de neve toda hora. Você fica molhado, assim, a 15, 20 abaixo de zero, você está sempre molhado. Só que de dormir não seca, a roupa não seca. Tem que ficar comendo a comida, pouca comida, matando pinguim. Aí eles começaram a desviar bastante, meses em cima do gelo. O gelo trincou, eles pegaram os escaleres, tinham 3 escaleres, puseram na água, 28 homens em 3 barquinhos e ficaram remando. Imagina assim, na Antártica, nevando, chuva, mar caindo em cima deles o tempo todo. Aí, depois, alguns dias, não tem onde esticar para dormir, para comer, nada. Aí eles chegaram numa ilha chamada Ilha Elefante. Chegaram lá, eles falaram, bom, ninguém vai resgatar a gente não sai daqui nunca mais. Aí o Shackleton teve uma coisa corajosa. Ele pegou mais 5 homens, pegou um dos escaleres, nós vamos ter que ir atrás de resgate. E na época, assim, não tinha GPS, eles ficam navegar com bússola, astrolar, aquelas coisas antigas, no pior mar que existe, que é lá no Drake, lá da Patagônia, e navegaram 1.300 quilômetros até as Ilhas Geórgia do Sul. 17 dias. Foi contaminando a água doce deles, chuva, neve, foi um terror. Chegaram na ilha pelo lado errado. Eles falaram assim, não, a baleeira, a gente tem que dar a volta na ilha, não consegue, o barco já estava desmontando já. Eles atravessaram a pé, 3 deles, a ilha, e aí buscaram o resgate, chegaram, e aí eles foram buscar os homens que estavam na Ilha Elefante, levaram 4 meses para chegar lá de volta. O livro fala essa aventura, e ele é ilustrado só com fotos branco e preto. Olha só. O fotógrafo resgatou várias fotos. Várias fotos. Uau. E a minha proposta é aquarelar alguma dessas imagens que eu fiz aqui. Que legal. Tá, e o teu projeto é aquarelar essas imagens aí. Aqui, ó. Aí onde que encaixa o teu projeto nesse... É a saída deles, ó, nessa cena. Eles estão saindo para buscar resgate. Entendi. Aqui eles estão chegando na Antártica. Aqui olha que demais. Da roubada, né? Antes de destruir o barco. Que mais? É uma foto. De uma foto. Aqui eles estão dentro do navio, né? Ainda estavam bem, né?
Aqui o navio está afundando, Uau. Shackleton, e ele falou, é o começo do fim, porque todas as fotos têm uma legenda. É muito emocionante a história, porque é uma história real, né? É de verdade isso aqui, né? E aqui, quando eles vieram resgatar os homens, né? Os homens super felizes, né? Sim. E o barquinho aqui, né? O navio lá atrás. E Que aqui, quando demais, o Tomás. barco já está afundado, os cães, né? Eles tinham os cães. E o detalhe é que essas fotos branca e preta, assim, foi fotografado num determinado momento. Sei lá, às vezes o céu está carrancudo, está nascer do sol, sei lá, né? 24 horas de luz no verão, eles viram de tudo lá. Então, você pode aquarelar a cor que você quer, né? Você faz do jeito que você quiser. Claro. Então, Sim, sim. Muito legal esse projeto, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto, Tomás, porque aqui é um ponto importante, um ponto muito interessante de saber, de conhecer, de ver como você uniu a aquarela com essa tua paixão, esse teu amor, essa coisa que você vive a vida inteira. Isso, para mim, é uma grande inspiração, Tomás, para mim é uma grande inspiração, por isso que a honra é minha de ter você aqui compartilhando isso comigo. Eu estou conhecendo também sobre esse teu trabalho, e eu vejo que é uma grande inspiração para a gente até dar um propósito para o nosso trabalho, dar um propósito para a nossa aquarela, que está muito além, que a gente pode fazer muitas outras coisas, além de postar em Instagram e Facebook. Veja, gente, eu não estou falando isso de uma forma pejorativa. É bacana, é legal, mas tem muita coisa muito mais assim profunda a ver com a gente, livre, tá? A gente está falando em uma demo livre, em ser livre, em ter um trabalho livre, então um trabalho autoral livre. Livre do quê? Livre para você fazer aquilo que realmente se encaixa com o que você gosta, com quem você é. Então, eu acho que é um grande exemplo para realmente as pessoas que estão assistindo aqui, de repente, ser uma provocação, né? Vocês se perguntarem por que pintamos com aquarela, por que a gente pinta com aquarela. Está aí um super motivo que o Tomás está mostrando para a gente por que ele pinta aquarela. Por que pintar aquarela não pode ser criar um projeto conectado com alguma coisa que vocês amam, que vocês gostam, né? Tomás, obrigado por esse exemplo. Muito bacana, cara. Vamos aprofundar. Eu quero saber um pouco mais desse projeto teu. Como é que você estruturou, montou esse projeto para pintar toda essa vida que você vive, você respira e você gosta? então, porque todos esses projetos, assim, é inesgotável as referências, né? Imagina. Esse livro aqui tem, acho que tem mais de 150 fotos. Eu fiz umas 10. É que algumas aquarelas eu não estou mostrando porque eu vendia. Muitas eu vendi. As pessoas, principalmente o pessoal da área de aventura, o Claro. pessoal compra, né? Essa daqui, por exemplo, eu tenho ela na versão vertical. Já vendi. Sim. Ficou, acho que até mais bonita que essa. Então, assim, porque às vezes eu fico assim, mas eu vou pintar o que hoje, né? O que eu vou fazer? Eu não sei. Vou fazer uma praia, vou fazer, sei lá, não sei, uma cidade. Então eu comecei a ter motivos, assim, né? Eu tenho as Que fotos legal. do livro, eu tenho que aquarelar, eu tenho minhas viagens, então às vezes eu fico, não, agora eu vou fazer só Patagônia, vou fazer 10 de Patagônia. Sim. Chega. Agora 10 de Antártica, agora 10 de Alasca, Sim. ou 8 ou 15, ou sei lá, né? Quer E dizer, você tem um projeto. isso também me permite, primeiro que a foto bebê, você pode criar o jeito que você quiser. Então já exercita uma criatividade legal. Segundo que nesse processo eu fui experimentando diferentes equipamentos, materiais, né? Claro. Então, todas essas aquarelas eu fiz diferentes papéis. Tem Monval, tem Honey Miller, tem Arts, tem Canson, tem Saunders, tem o Honey Miller tem o Leonardo, Cezanne, enfim, eu vou experimentando, né? Ver, pô, o Moulin de Rouen, que eu gostava bastante, que agora saiu de linha. Sim. Então, assim, essa experimentação é legal, né? Sim, e o principal que eu vejo, Tomás, é ter um propósito, ter um projeto, tá? Te estimula a trabalhar, te estimula a pintar. E faz você sair um pouco daquele rol, aquele círculo vicioso de ficar dependendo, por exemplo, de referência de professor, de pintar o que o professor pinta, de pintar o que o outro artista pinta, de fazer o que todo mundo está fazendo, né? Então, de repente, tem uma super caminho, uma super temática para se estimular.
para ter um motivo para pintar embaixo do nosso nariz aí. Que legal isso aí. Quer ver uma coisa que eu faço? Por exemplo, assim, às vezes eu assisto vídeos, aulas, assim, eu quero aprender a fazer céu. Aí eu vejo vários céus, treino. Agora eu vou fazer um céu que eu quero de uma foto minha na Antártica. Aí. Então, o que eu aprendi de céu é para fazer uma aquarela do meu projeto. Claro, olha que beleza. Figura humana para fazer uma foto do meu projeto. Olha que legal. Né? Que legal. Então, eu faço as aulas, assisto YouTube e tal, mas aplicar depois o aprendizado no meu projeto. Né? Que legal, Tomás. Acho que é uma dica boa assim, para muita gente. Né? Um super exemplo. Eu falo isso sempre, né, para as pessoas buscarem estímulo, buscarem, através de um projeto, um caminho para ter a sua expressão individual, poder se expressar, e nada melhor do que a gente ter algo que a gente realmente ama para poder, através de uma técnica, se expressar. E eu vou dizer para as pessoas, falo isso para todo mundo, falo isso para os meus alunos, principalmente, falo, gente, não esperem ficar ultra bons na aquarela. Vocês já são o suficiente bons. Se a gente for esperar, agora vou ser craque na aquarela, agora dominei a aquarela, se vocês forem esperar lá na frente, de repente vocês nunca vão tomar uma iniciativa, nunca vão começar a fazer algo desse tipo, por exemplo. Não esperem, começa agora com o que é possível. Façam com o que é possível, façam com o que vocês aprenderam até agora. Não espere o dia que vocês vão estar bons na técnica, né? Porque vocês, certamente, a gente vai chegar, eu vou chegar com 80 anos, vou falar, caramba, ainda não sou bom nessa técnica, ainda preciso aprender muita coisa. Então, não esperar, façam com o que é possível, com o que tem na mão. Né? Isso daí é um estímulo tremendo para a maturidade artística, para a maturidade no trabalho, para a maturidade em nós como artistas, e, sem dúvida, a gente para a maturidade de nós como pessoas. Então, por que a gente pinta com aquarela? Né? Essa pergunta que a gente começou ali, e eu te convidei, Tomás, para a gente falar sobre isso, por que a gente pinta com aquarela? Eu queria que essa fosse uma provocação no bom sentido, para vocês também se fazerem essa pergunta, buscarem um motivo mais nobre. É muito legal postar e compartilhar no Instagram e no Facebook, mas isso não é o fim, é o meio. Né? A gente tem que usar isso como ferramenta de divulgação e não como o fim. Né? Então, a gente não pode ser artista, tá? Para pintar, para botar em Facebook e Instagram, gente. Não esqueçam isso. Isso daí, essa mídia social de hoje, ela está trazendo para a gente mais dependência e mais coisas negativas do que positivas. Eu sempre falo para o pessoal, o maior benefício da aquarela é a gente não esquecer que a gente tem uma vida analógica, uma vida offline. Tá? Então, Tomás, meus parabéns. É um prazer, uma honra ter você aqui. E aí eu te pergunto, o que a gente vai fazer? É livre, a demo é tua, você é o convidado. O que a gente vai fazer? Vamos pintar? Vamos trabalhar alguma coisa? Eu sugeri uma referência PB, mas eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou, de esperar ficar bom. Bora. Eu me lembro que, quando eu fui para o Alasca, eu passei em Nova York, e eu comprei alguns blocos de aquarela, 100% algodão e tal, né? E eu nunca tive muito recurso financeiro, sempre fui meio duro. Às vezes eu ficava sem fazer aula porque eu não tinha grana, né? E eu falei, mas eu só vou usar esses papéis de algodão quando ficar bom, né? E usava os mais de 100% celulose e tal. Conclusão, quando eu achei que eu fiquei bom, metade dos meus blocos já estava imprestável. Sim, claro, evidente, porque fica guardado ali e tem uma vida útil. Pode. Né? Então, assim, se você comprou, vai lá e usa, né? Aquarela, eu tenho aquarelas que eu comprei em Nova York 2012, que eu nunca abri. Comprei cores erradas, achei que era legal. Falei, nossa, natureza, comprei um monte de verde. E verde usa pouco, que você mistura para fazer os verdes, né? Mas não sabia. Então, assim, é complicado isso. Sim, então, o que eu tinha aqui de referência... Vamos batendo papo, Tomás. Vamos enquanto a gente vai. Vamos pintar? Você vai mandar... Me mandou uma referência, vamos trabalhar com ela? Qual que é a tua proposta? Fala aí para a gente. Então, eu pensei da gente fazer uma aquarela que é rápida de desenhar, mas assim, é tão fora da caixa, né, para as pessoas em geral, que eu não sei se as pessoas vão ter vontade de pintar, porque é uma paisagem de Antártica. O legal dela é que é uma referência. Deixa eu dar só uma brechinha nisso daí. É livre, Tomás, você também é livre, que cada uns vão gostar, outros não vão,
a opinião é relativa. Vai ter gente que não vai gostar, mas vai ter gente que vai adorar, vai ter gente que mais ou menos. E cada um tem sua opinião e beleza, é isso aí. Tu gosta, tu curte, vamos fazer. Eu também vou adorar, porque eu adoro experiência nova. Toca aí, vamos lá, me conduz que eu quero. Eu tenho essa aquarela aqui, que é o barco preso no gelo, rodeado de gelo. E eu te mandei a referência branco e preto. Se as pessoas Você quiserem mandou, pintar, isso mandou a aqui tudo é foto. gelo. Bora. O céu faz o céu que você quiser, né? Porque lá vira de tudo, né? Sim. Mas eu Pode te fazer um céu pergunto, carrancudo, com clima de Tomás, Antártica, né? sim, o que que você vai querer fazer? Quer pintar essa daí? Você vai pintar aí. Pode ser, Bora? Vai querer pintar essa? pode ser, Então sim. vamos, eu pinto também. Vou mandar para a turma, estou com ela aqui. Vamos lá. Bora. E é isso, gente. Mandei lá no grupo. Quem está no grupo do WhatsApp, mandei ali a foto preto e branco, que é parte desse terceiro projeto do... Deixa eu colocar aqui a outra câmera. Mandei no Eu grupo. queria, Ari, comentar, assim, muita gente me pergunta que material que eu uso. Eu comecei, porque eu comprei na casa do restaurador, eles lá, aquarela, eles só trabalham com My Mary Blue. Eu comprei todo um monte de cor de My Mary Blue e usei durante muitos anos. E ainda tenho e gosto. Mas de 2 anos para cá, eu comprei uma marca coreana chamada Mirello Gold Mission. Sim, sim, excelente. Ela tem cores muito vibrantes, né? Então, atualmente eu uso essa Mirello, né? Porque eu mandei vir de fora, eu paguei acho que 24 cores, paguei $120. Achei muito barato, né? O meu material eu compro quase tudo na Jackson, mando vir de lá, papéis, etc, né? Papéis, eu tenho agora, estou com artes e Saunders, né? Meus blocos de Hahnemüller e as folhas acabaram. E eu uso os pincéis que eu comprei, os meus primeiros pincéis, acho que nunca, não sei se as pessoas conhecem, pincéis artes. As pessoas conhecem papel artes, né? E o pincéis artes. É muito bom esse pincel. Eu tinha alguns, mas parece que parou de fabricar, não existe mais. Muito bom esse pincel, Eu tenho mais, eu estou mostrando esses dois aqui. É Petit Gris, essa pelo é pelo natural, pelo muito bom. Sim. Eu adoro esse pincel para fazer árvore. Né? Gosto bastante, mas agora que eu estou parando de usar pincel de pelo natural, eu substituí pelo sintético. Eu também. Eu comprei alguns sintéticos, ou meio a meio. Sim, sim. Mix, né? Vamos lá, então. Vamos começar. Mandei para a turma. Vamos. Qual que é a tua proposta aqui? Eu estou com material aqui também. Eu quero pintar ela. Vou fazer minha interpretação, então. Qual que é a lição de casa, Tomás? A gente fazer a interpretação que quiser aqui exatamente. A pessoa faz o céu que ela quiser. Legal. Tá aí, então, gente. Mandei lá a foto. E é para a gente ter aí um temperinho, sentir um pouco do que é esse projeto do Tomás, de representar essas fotos que são preta e branca do livro, e o lema é: pintem o que vocês quiserem, é livre. Pega essa foto preta e branca. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Gente, faz do jeito que vocês quiserem, que vocês aprenderam até hoje, e é isso. Livre. Então, tem gente que pinta céu, quando tem céu, mar, né? Põe uma fita crepe separando o horizonte, né? Sim, sim. Uhum. Então deixa o céu, umedece bastante, faz todo o céu lindo, maravilhoso, do jeito que quiser. Aí tira a fita e pinta embaixo. É uma Legal. opção também. Entendi. Você vai pintar assim? Como você vai pintar? Eu vou mudar na tua câmera. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou pôr a fita. Tá. Eu vou mudar a tua câmera aqui, Tomás, e vamos continuar batendo papo. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui tua câmera. Legal. Tá vendo aí que você já riscou? Eu vou pôr a fita, né? Para separar o horizonte. Legal, gente. Tá aí. Qual papel que você está usando agora aí, Tomás? É o Saunders Grana Grossa. Boa. O Saunders Grana Grossa, que é muito similar com o que eu estou usando aqui, que é o The Collection Grana Grossa. Inclusive, é feito na mesma máquina.
Mas você sabe que eu, 90% das minhas aquarelas eu faço grana fina. Ah, é? Prefiro. Tem Grana um motivo? grossa, que às vezes eu compro uma folha para fazer um trabalho, aí sobra, mas assim, bloco eu só compro grana fina. Grana grossa só quando é folha. Entendi. E você, eu queria ouvir de você qual a, qual a sensibilidade que você tem na diferença entre um e outro? Qual a tua percepção? Ah, não sei, grana grossa, eu acho que depende muito da temática. Por exemplo, eu recebi uma encomenda de um amigo meu que ele pediu uma montanha que eu subi, e ele também, ele pediu folha inteira. Olha aí, enorme. Então, como tinha que dar um aspecto de montanha, uma coisa mais rústica, assim, meio deserto, né, nos Andes e tal, eu peguei a folha inteira grana grossa, né? Mas quando eu faço coisas menores, eu não sei, eu prefiro a grana fina, eu acho que ela tem uma definição melhor. Acetinado eu nunca tentei, só Sim, em aula, assim, uma aula ou outra, mas basicamente é grana fina, quase tudo. bacana, Tomás, porque esse é o grande critério para a gente escolher o material, né? Como que eu quero interpretar essa cena? É isso aí. Vai usar um pincel chato para interpretar de determinada forma a cena. Vai usar papel satinado, ou grana fina, ou grana grossa, de acordo com como você quer interpretar a cena. O desafio nosso é saber mexer em todos. Quando você raspa muito o pincel seco, deitado, para fazer uma textura, acho que a grana grossa é melhor, mais adequado, né? Sim, mais rústico. É. Isso aí. Agora, gelo, as pessoas falam, que cor que é o gelo? É branco? Não, ele é branco, mas não é branco, porque quando tem a Claro, sombra, ele fica meio azulado, e aí o azul cobalto, o índigo. claro. É. Boa. Legal. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu subir. Coloca essa cena na pintura aí, que aí está maximizada. Entendi. Tá. Tem muito índico aqui, né? Tá, entendi. Bora, vamos lá. É. O barco deixa para o fim, né? Eu faço céu, faço gelo, depois Entendi, eu faço o barco, né? entendi. O céu na Antártica é muito nublado. É difícil um céu azul lá, viu? Geralmente é céu carregado, muita nuvem. Então, mas se quiser fazer um clima antártico, é céu carregado. Mas um Entendi. céu azul, quando bate lá, é cinematográfico, né? Que maravilha. Uma pergunta de leigo. Qual a diferença do polo pro expedicionista, pro aventureiro que faz essas expedições? Eu acho que isso daí vai além de aventura, né? Isso daí é além de uma aventura. Isso daí é um propósito de vida, é uma coisa muito além disso. Para o teu olhar profissional, como você descreve, qual a diferença do Polo Norte e do Polo Sul? O Polo Sul ele está num continente, que é a Antártica, e o continente tem muitas montanhas, tem muitas ilhas, né? Desculpa, você está num continente, então ali embaixo tem terra. Tem terra, tem terra. Entendi. Tem terra ali, então olha só que interessante. E a É. diferença do Polo Norte e Polo Sul basicamente é essa: um tem montanha, o outro é mais flat. O Polo Norte ele está localizado no meio do Oceano Ártico, que é coberto por uma calota polar, né, que chama de calota polar, que ela diminui no verão, aumenta no inverno. Ela chega a ser maior que o Brasil, ela tem mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. E esse oceano está represado pela Groenlândia, Canadá, Alasca e Sibéria, né, lá em cima. Né? Mas, assim, em termos, assim, o Polo Norte, se você cair de paraquedas no Polo Norte, ou a 100 quilômetros, ou 200, ou 500 quilômetros do Polo Norte, é tudo igual, não tem muita mudança. Ah, entendi. Né? Agora, lá na Antártica, não. Claro, se você estiver lá no deserto, lá no meio, é tudo igual mesmo, né? Você anda 500 quilômetros, não muda nada. Mas tem muita montanha, muita cordilheira, é muito Entendi. lindo lá nas beiradas, né? Sim, eu tive na E, Patagônia, eu tive na Patagônia e vi que ali, principalmente no Ushuaia, né, é um ponto de saída das maioria das expedições é do Ushuaia, né, para a Antártida. Então eu tive contato com muita essa energia toda dessas expedições para a Antártida. Me deu muita vontade de ir, viu? É sim, possível sim. para eu, um civil normal, um cara que pinta Tem aquarela e veleiros, tem muitos veleiros que fazem, né? Você entra num veleiro, eles vão lá, ficam uns 15 dias por lá, circulando pelas ilhas, e você volta no veleiro, né? entendi, Agora dá para ir de avião, tem avião agora que vai para lá, te põe lá dentro do continente, você fica lá não sei quanto tempo e depois volta de avião. Eles entendi. pousam no gelo mesmo.
Veleiro muito Primeira mais vez que eu legal, né? Vai fui, eu viajando. fui, às vezes que eu fui de avião, né? Entendi. Avião militar da FAB, para numa base chilena, daí vai de helicóptero para o navio, aí o navio vai até a base, Entendi. enfim, né? Entendi. Tomás, não vou mais ficar te distraindo aí. Vamos lá. Vou começar a botar a mão na massa. Já está com o teu material montado, vou montar o meu aqui também. Olha, que para mim é muito difícil pintar, viu? Quando eu estou falando, eu quero ver, estou curioso, quero conversar contigo. Para você, tudo bem conversar e pintar, não? Sim, sim. Legal, vou dar uma olhada aqui no chat. Gente, prazer estar com vocês, estar compartilhando essa experiência com vocês. Tomás aqui fazendo parte da Demo Livre no estúdio. Tomás, que estava sempre aí na janelinha, participando também, vendo, acompanhando. Não conheço ele pessoalmente, conheci através das Demos Livre, acompanhando o trabalho deles para vocês verem como eu estou sempre. Eu sei quem está aí, sei quem está acompanhando, conheço vocês pelo nome, pelos trabalhos, vejo. E é isso. Gente, vamos lá, mandem uns abraços. Quem mandar um abraço aí para o Tomás, quem tem alguma pergunta, Pedro Orozco, grande amigo. Pedro Orozco está mandando um abraço para o Tomás Brandolin. Valeu, obrigado, Orozco, pela presença. Saudade, meu amigo. Como está tudo aí em Espanha? Em Ceuta, Ceuta. Legal. Boa tarde, gente. Boa. Isso aí. Eu aprendi que céu é sempre muito molhado, né? Deixa eu substituir aqui a tua tela. O Deixa eu céu tem que tirar. estar o papel bem molhado. Boa. Legal. Tá molhando aí no começo. Saunders, grana grossa, colocou a fita. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz a aquarela de página inteira, uma coisa que eu não sabia. Você tem que esticar o papel. Sim, sim. Eu não sabia isso. Eu não sabia. A primeira que eu fiz meia folha para treinar, ficou cheio de ruga na hora de pintar, né? Daí que eu aprendi, não, a folha inteira você tem que esticar. Aí tem toda uma técnica, né? Tem que esticar. E a gente está acostumado com folha pequena, a gente não estica, É. né? Esticar, grampear. É. É muito legal, gosto muito de pintar em tamanho grande, gosto muito mesmo. Sabe que na Espanha e em Portugal tem alguns concursos de formato de papel, de formato grande, que você estica a folha num chassi de óleo e pinta. Eu gosto muito de pintar nesse formato, de esticar o papel no chassi de óleo. Eu compro o papel em rolo, aí eu compro o chassi de óleo sem o canvas, estico, e pinto nesses formatos maiores, de 1 metro, 1 metro por 80, 1 metro por 70. Muito legal. Eu fiz assim, a folha inteira eu não tinha onde mergulhar, porque ela é muito grande, eu não tenho um tanque, eu não tenho. Sim. Aí eu peguei um spray, um Isso. grande, molhei bastante dos dois lados, em cima de uma madeira, um eucatex. Isso aí. Depois que está encharcado, aí eu pus a fita. Isso aí. Isso aí. Aí quando ela seca, ela encolhe e estica, né? Ela estica. Legal grampear, usar aqueles grampeadores de estofador. É. Legal, molhando bastante aí o céu, então. Olha, eu quero ficar vendo, Tomás, eu confesso para você, viu, é uma dificuldade para mim pintar e observar ao mesmo tempo. Eu quero te ver pintar, quero ver fazer. Entendi. Boa. Muito legal. Uhum. E o bacana de trabalhar com essa foto PB é isso, né? Você criar o teu azul do céu que você quiser colocar um céu inteiro laranja, inteiro é, amarelo do pôr do sol, isso dá liberdade. Bacana, muito legal. Tá aí, gente, na Demo Livre hoje. A pergunta que não quer calar, por que pintamos? Por que pintamos com aquarela?
E está aí o Thomas para responder o porquê que ele pinta. E vocês, por que vocês pintam? Já sabem? Tem a resposta? Compartilha que a gente quer ver. Quero ver, coloca no chat. Eu vou começar. Eu pinto porque eu gosto de... Olha, de uma resposta difícil de responder. É uma pergunta difícil de responder. Por que eu pinto? Bem difícil de responder. Uma resposta concreta. Por que eu pinto? Pensa rápido. Vai, vocês. Quero ver se vocês têm essa resposta. Eu pinto porque... Por que eu pinto? Eu pinto porque, se eu não pintar, eu fico maluco. E aí quem sofre é a Aline e o Luquinha. Eu acho que isso daí é uma resposta mais próxima, Tomás, do por que eu pinto. Se eu não pinto, eu fico maluco. Às vezes eu estou aqui no estado, já no nível de ansiedade, lá batendo no vermelho, a Aline fala assim, Ari, some daqui, vai pintar. Tá bom, tá bom. Para mim, pintar aquarela para mim é uma higiene mental. E eu te Aí, confesso que às vezes eu tenho bloqueio, eu fico enrolando, mas depois que eu começo, eu não paro mais, eu quero fazer outra. Mas existe às vezes um bloqueio inicial, assim, o que eu vou fazer? Não estou preparado isso aqui, eu não sei como é. Às vezes eu tenho dificuldade de planejar uma paisagem, assim, né? Sim. Vou fazer uma. O importante você tocou um ponto muito importante, porque às vezes a gente trava, né? A gente fala, caramba, mas o que eu vou pintar? Da onde coisa e tal? E você fica muito tempo andando em roda, andando de um lado para o outro, não sabe sentar e pintar. Vou pintar o quê? E aí o meu conselho, eu digo, falo, com a minha própria vivência, experiência, eu digo, senta e pinta. Senta e começa. Senta e começa. Tá? Que a coisa vai se desencadeando. É como um fluxo. Você precisa abrir a torneira e começa a passar aquele fluxo. Isso. Muito legal. A Neuza falou que pinta porque é calma. Sim, de fato, verdade, Neuza. Pinta porque é calma, tá aí. Belo motivo. Maristela, porque gosta de aprender. Sim, a aquarela ensina a gente a cada dia, eu me incluo nisso. Também eu vou falar para vocês que eu também pinto porque me acalma, viu? Também pinto porque eu gosto de aprender, tá aí, também tem o mesmo motivo. Aí pede Helena, eu pinto para expressar os melhores momentos da vida. Helena, mesma coisa, verdade. Que beleza. Pinto por lazer, me faz bem, fantástico, que delícia, Neuza, e que saudade de pintar por lazer. Porque depois que a gente vira profissional, é diferente. A gente tem que ter um policiamento enorme no nosso dia a dia, para a gente não colocar o peso da profissão em cima da aquarela. Então o pessoal fala, meu sonho é pintar, começar a pintar e trabalhar com aquarela. Eu falo, gente, tenta trabalhar com outra coisa e mantém a aquarela como hobby, que a aquarela fica muito mais solta, leve, tranquila. E os amadores, eles acabam pintando melhor do que os profissionais, porque eles têm tempo de pintar. O profissional, ele tem que trabalhar e pintar. Eu vou falar para vocês que, olha, sentar e pintar livremente, tranquilo, é porque eu me policio para isso, mas se eu não me policiasse, ia ser momento raro, passar a maior parte do tempo trabalhando. Ana Abdala, sempre gostei muito das cores, fantástico. Olha aí que maravilha, a aquarela é uma técnica especial para trazer cor e você brincar com isso. Né? A turma aqui compartilhando, Tomás, por que pinta? Cásia, eu pinto porque me faz bem para a alma, totalmente, eu concordo contigo, compartilho de todos os motivos aí. Maristela, porque me dá prazer total. Muito legal, muito bacana. Marcela, Tomás, estou encantado de você aliar o amor à aquarela com as suas viagens exploratórias. Sim, que inspiração, Marcela, que o Tomás está trazendo para a gente. Faço esquetes em viagens, nunca ocorreu fazer uma obra aquarela na volta, total, né? Que bacana. Inspiração. A minha calma, eu também abstrai, Maristela, sim, Vera. A Vera Hélida, a aquarela tirou meu medo, me sinto livre e leve. O tempo para ou passa com a aquarela. Verdade, Vera, diria até que o tempo para, né? Fica uma pausa no tempo, a gente não tem passado, futuro. Quando a gente entra de verdade na técnica, que legal. Isabel Guerreiro, eu pinto porque me aconchega a alma. Compartilho com vocês todos, gente. Eu acho que eu vou mudar minha resposta também. Estou confuso agora, porque eu também pinto por todos esses motivos. Tomás, que legal. A água e o caminhar. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. A Simone, sim, está falando do chassi, isso que é um chassi de óleo. O chassi de óleo é o enquadramento de madeira, né? Eu pinto porque respiro, Graciela, bonito, é isso, verdade, porque a gente vive, né? Respirar é vida, viver, a gente pinta porque é vida,
pintar o quê? Por quê? Né? Uma coisa muito, muito além. Compartilhe com todas as respostas. Eu acho que meus motivos também são todos muito parecidos com vocês. É isso. É uma resposta difícil, que é de ter uma coisa concreta, né? Porque eu preciso muito. Se eu não pintar, eu fico maluco, gente. Quem está em volta sofre. Preciso pintar. Legal, um caminho muito bacana, assim, Thelma, Jane, Mara, obrigado, gente, por compartilhar. Digam aí por que vocês pintam. A gente tem ainda bastante tempo. Pensem aí na resposta de vocês. E eu queria fazer essa provocação e sair com essa pergunta. Saiam com essa pergunta hoje, gente. Por que vocês pintam? Para postar na mídia social? Para mostrar para os amigos? Para guardar no armário? Por que vocês pintam? Por quê? Por quê? Por que a gente pinta aquarela? Mas você sabe, Ari, isso que você está falando, eu tem muita. Agora existe uma geração de pessoas que vão fazer expedições porque quer virar palestrante. Sim. Né? A pessoa nunca escalou uma montanha na vida, ela contrata uma agência, vai lá sobre o Everest e vira palestrante. E eu me orgulho de sempre escalar montanhas na época, antes que não existiam palestrantes. E eu pinto basicamente para mim. Se não existir Facebook, eu não puder postar em lugar nenhum, ninguém vai ver o que eu pintei, para mim está tudo ótimo. Eu não faço a menor questão, eu divulgo, posto algumas coisas, mas se eu não tiver que não puder, tá bom também. Eu pinto para mim. Sim, sim. Isso aí. Ótimo. Muito legal. Bacana. E como é que está a tua aquarela? Você colocou ali a fita na linha do horizonte? Isso. Comecei com azul cobalto e depois eu misturei o alizarim com o ultramare e fiz um lilás, assim, meio... E dei umas pinceladas, assim, fazer um céu meio indo do horizonte, assim. Porque é um exercício legal de Antártica, ela é um lugar que venta muito, né? Então, se você conseguir fazer uma paisagem de vento, um céu ventoso, de alguma maneira, é um exercício legal. Lá são os ventos mais fortes do planeta, na Antártica, né? Então, É mesmo, né? eles chamam de ventos catabáticos. E quanto mais na beirada da Antártica, nas ilhas, mais forte, porque ele começa lá em cima no Polo Norte, no Polo Sul, que está a 3.000 metros de altitude, e ele vem ganhando velocidade. Então, assim, até a costa, do Polo Sul até a costa, depende, né? É recortado. São uns 1.300 quilômetros que ele vai ganhando velocidade. Ele chega aqui na beirada, nessas ilhas, onde está a base brasileira, na outra que eu fiquei. A primeira vez eu fiquei numa ilha chamada Seymour. Nós ficamos 2 meses acampados numa ilha deserta. Aparece a lua. E é um vento assim de destruir barraca. Você tem que ancorar com pedras gigantes. É uma coisa de louco lá na Antártica, viu? Sim, que coisa, hein? Imagino como deve ser. Lugar super inóspito, é onde tudo é extremo, né? Tudo é extremo, tudo, tudo. Comer é extremo, dormir é extremo, caminhar é extremo. Eu senti um pouco isso. Até qual foi a altura máxima que você chegou de altitude, Tomás? O mais alto que eu cheguei foi 7.200 metros. Uau, isso é coisa pra caramba, a gente não tem noção do que é isso. Aonde? No base camp lá do Everest? Onde foi isso? Não, o base camp do Everest é 5.300. Eu cheguei Mais a baixo. 7.200 no Everest e no Makalu, invernal. Meu Deus. Já tem um terço do na base do Everest você tem metade do oxigênio do nível do mar. Eu cheguei numa altitude que já tinha mais ou menos um terço do que temos no nível do mar, né? Com oxigênio, tudo tem que respirar? Né? Não, eu não usei oxigênio. Eu uso oxigênio, você usa acima de 8.000 metros. Né? Eu nunca cheguei a 8.000. Entendi. Então, é isso. Né? Legal. Agora, no Polo Norte, você está no nível do mar, então não tem o problema da altitude, né? Você está em cima do mar, então... Mas é 30, 40 abaixo de zero, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Sim. Então é complicado para você ir no banheiro, para você fazer comida, gasta muito combustível, você precisa derreter neve, precisa ver se a neve é água salgada ou água doce. Sim. Se a neve caiu do céu, é água doce. Sim. Se é neve do mar congelado, é água salgada. Aí, um detalhe, pouca gente conhece. Quando você derrete neve, gera uma água destilada, ela não mata a sede. Olha isso. Você precisa misturar alguma coisa. Geralmente mistura tangue, chá, café, sopa, sei lá. Olha só. Derreter neve e beber não mata a tua sede.
Entendi. Por isso que as expedições lá eu via todo mundo levando tangue, 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 tangue. Eu falava, caramba, todo mundo gosta de tomar tangue. Tá bom, entendi. Precisa misturar. Neve, realmente. Vamos lá, legal, gente, compartilhando aqui. Gisela Furquim, por que você pinta, Gisela? Para criar mundos e descansar da realidade. Belo motivo. Sim, verdade. A gente entra no universo nosso próprio. O artista tem o seu próprio universo. Quando está falando a linguagem ali, né? Isso. A Lourete, eu pinto porque algo fervilha internamente, precisa ser expresso, precisa ser externado. Total. Acontece também, compartilho com isso, Lourete, quando eu não consigo externar isso, eu incomodo bastante a Aline e Luquinha. Vai pintar, e pelo amor de Deus. Vânia, pinto para me desafiar, transmitir o que sinto, meu amor pela vida. Bacana, que legal. Pinto, Paula, Lúcia, pinto aquarela para tornar a vida mais colorida, totalmente. Sim, né? Através das cores da aquarela, como a gente consegue pintar o nosso mundo, como elas vêm presentes, a gente consegue manipular da forma que a gente quer. Carmen, porque a água desafia, eu já tinha falado, bacana, sim. Um textão aqui, Patrícia Gueiros, pois bem, usando a licença. Patrícia, eu não vou ler tudo isso, mas valeu, obrigado por compartilhar. Bacana, Patrícia Gueiros. Vamos lá, gente, Dulce Pena. Me sinto muito feliz quando vejo que a aquarela me representa a minha alma, sim, Dulce. Como é importante isso, né? Buscar essa resposta. Neuza, na qual expressão dos nossos sentimentos também. Que legal. Uhum. Eu vou pegar o secador. Eu geralmente não uso secador, mas porque estamos numa live para acelerar o processo, eu vou usar o secador. Tá, beleza. Jaqueline, pinto porque preciso de algo para me desafiar e me levar para outros mundos. E aquarela porque é leve, fluido, macio. E nada como ir de uma forma leve, fluida e macio para outros mundos, né, Jaque? Verdade. Compartilho contigo essa ideia também de por que a gente pinta. Maria Augusta, pinto para expressar as belezas da natureza. Sim, Maria Augusta, claro, pintar, principalmente por um tema como o Tomás escolheu, de pintar a paisagem, eu também me considero um paisagista, né? A gente quer expressar as belezas da natureza através da paisagem, isso é fantástico. É um trecho de um poeta... obrigado, Patrícia, isso que eu te pedi para fazer para dar uma desculpa, não vou ler inteira, ali bastante. Patrícia Gueiros, é um trecho de um poeta que transporto para aquarela, tudo se aplica. Legal. Uhum. Obrigado, Patrícia, pela contribuição. Depois, podia compartilhar esse texto aqui no chat. Se você estiver no YouTube, coloca lá esse texto no YouTube, eu não consigo levar para lá, mas tenta botar no YouTube, porque no YouTube vai ficar impresso lá. Valeu, obrigado pela contribuição, Patrícia. Vamos ali para o... bota esse texto, se você estiver no YouTube, bota o texto no YouTube, no chat ali, que vai ficar registrado, bacana. Deixa eu minimizar a tela do Tomás aqui, para a gente ver ele pintar só. Legal, deixa eu dar uma olhada no YouTube ali. Por que você pinta, gente? Por quê? Chegando aqui agora, obrigado, Roger. Roger Viana, agora acabou de chegar. Fala para a gente a pergunta do dia hoje, por que pintamos? Roger Viana, por que você pinta? O pessoal aqui está compartilhando, falando por que, escrevendo aqui, por que pintam. Eu já compartilhei a minha, por que eu pinto. Depois eu vou falar de novo, porque eu quero ver a ideia de vocês, quero pensar um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, a resposta é eu pinto, porque senão eu começo a ficar com uma angústia interna, começo a ficar com, olha, e eu sou mandado para pintar. Aline Luquinha, vai pintar, pelo amor de Deus. Estela, pinto pelo prazer de usar as cores, acalma a alma de fato. Eu desci. Pinto porque cura minha alma. Uhum. Eu tenho pintado e doado minhas aquarelas para amigos desde o início da pandemia. É muito legal ver a alegria dos amigos. Já mandei para Londres, Buenos Aires, Espanha. Que legal, Paulo Gonçalves. De repente, está aí, né, uma motivação, né? Montar um projeto com base nisso. Vocês sabem que tem um papel de aquarela, ele não é 100% algodão, ele é um papel 100% celulose, mas é um papel feito para aquarela, que ele vem no estojinho, e esse estojinho, ele tem, são cartões postais, né? Eu pergunto para vocês, quem já fez algum projeto com esses cartões postais, para a gente, de repente,
reacender uma prática que era muito bacana que tinha no passado, de mandar uma carta feita a próprio punho, né? Por que não fazer um projeto desse e a gente se estimular a fazer uma coisa dessa e mandar cartões postais dos lugares que a gente visita ou do próprio lugar que a gente está, fazer uma troca, né, de envio da nossa realidade. Eu estou aqui no meu estúdio e eu vou pintar minha realidade aqui do meu bairro, do meu estúdio, nesses cartões postais e mandar para amigos. Quem que aqui vai encabeçar uma ideia dessa e, de repente, a gente fazer um projeto desse aí? Mandar entre nós, aqui da Demo Livre? A gente podia criar alguma coisa assim, a gente se trocar cartões postais, cada um manda o endereço, aí a gente pensava em alguma forma. Por que a gente não pensa em algo assim? Poderíamos pensar em uma coisa assim, né? De a gente voltar a resgatar algo. É uma motivação, é um projeto, né? Pintar para mandar para os amigos. Que bacana esse insight, Paulo. E é legal quando a gente está fazendo essas tempestades de ideia que a gente chama brainstorms, porque surgem muitas ideias bacanas. A Tomás está me inspirando a fazer várias coisas aí, já estou com vontade de criar um monte de outros projetos, já não tenho poucos, dá vontade de criar outros. O Paulo acabou de me dar uma ideia aqui, imagina a gente começar a trocar entre nós aqui da Demo Livre cartões postais pintados e mandados a próprio punho, escrever o endereço e mandar para cada um. Que coisa linda que ia ser isso. Está muito além de repente, fazer o que a gente vem fazendo aí, né, de se preocupar muito com postagens em Instagram, Facebook. Por que a gente não pensa numa vida mais offline? A aquarela ela é offline. Por que a nossa vida hoje está tomada pelo online? A gente não sai no Instagram, Facebook. De repente, não estou criticando não, gente. Eu acho bem importante, mas como ferramenta, como já falei para vocês, como meio, não o fim. E é isso. Muito bacana. Tomás, estou tomando teu espaço aqui para falar. Eu quero ver o que a turma está falando, por que pinta. Fiz uma coleção de flores com esses postais. Sim. A aquarela me estimula, me desafia. Muita coisa legal, gente, vocês estão compartilhando aqui. Bacana. Me ajuda a viver. Mara, que bom ouvir que Tomás pinta para eles, totalmente, isso é importante, né? Pintar para si. No meu caso, faz bem para a minha saúde mental. Totalmente, Mara. Que bom ouvir isso de vocês, porque realmente, né? Quem está por trás de cada artista aí que está assistindo a Demo Livre? Quem é você? Quem são vocês? Bacana conhecer vocês através dessa provocação do porquê você pinta. Pinto para registrar minhas memórias, para que elas não desapareçam, não se percam no tempo. Legal, Marismênia. Obrigado, gente. Obrigado por compartilhar. Tá ouvindo, Tomás? Claro, né? Tu vê que bacana que o pessoal pinta. Estou ouvindo. Ana Maria, exercício de liberdade. Sim. Dulce Pena, podemos fazer um amigo secreto no final do ano, cada um faz um cartão postal e envia para alguém, assim todo mundo recebe. Bora, gente, fazer isso? Vamos, eu topo. Vamos encabeçar isso? Preciso de ajudantes, preciso de auxiliares para me ajudar nesse projeto. Vamos fazer um projeto entre nós? Projeto Demo Livre? Envie um cartão postal pintado a próprio punho para integrantes da Demo Livre, para quem sempre participa. Claro que é livre, cada um participa quem quiser, pode entrar, fazer, faz um grande... faz em algum local uma grande lista de endereços e cada um escolhe o endereço que quer mandar. A gente pode fazer assim, gente, cria um arquivo com endereço. Eu vou pensar nisso, eu vou falar para vocês como fazer. Vamos pensar nisso. Eu vou pensar nesse projeto e vamos fazer isso, gente. Topa? O que tu acha, Tomás? Eu acho bem legal isso aí. Né? Vamos. Gostei, me inspirei no teu projeto, me inspirei no que o Paulo ali falou de mandar para os amigos as aquarelas, e a gente vai fazer isso, gente. Na Demo Livre, vamos fazer esse projeto. Vamos colocar em alguma lista todos os endereços de todo mundo, eu vou falar para vocês como que a gente vai fazer isso. De repente, vocês mandam o endereço de vocês para mim, e aí eu pego todos esses endereços, coloco em algum arquivo que todo mundo vai ter acesso, e aí cada um manda para quem quiser. Né? Olha que legal. E aí, que seja um cartãozinho postal, a gente pega e manda. Que bacana. Sim, tem o cartão postal ali que já vem prontinho, arredondadinho, lindo, numa caixinha de metal. Já vou reservar uma para mandar para vocês. Podemos fazer um amigo secreto no final do ano. Dulce, acho que, olha, amigo secreto a ideia é boa, mas aí envolve sorteio, coisa e tal. De repente estão lá os endereços à disposição e cada um manda para quem quiser. Não é? E aí a gente tem tempo de produzir até lá os cartões. Muito legal, muito legal. Olha, já estou vendo que eu vou
vou ter que fazer a Demo Livre semana que vem de novo, para a gente tocar adiante esse projeto. Já vou abortar a ideia de fazer 15 em 15 dias. Eu preciso parar de criar coisas, senão a gente não tem mais, precisa de 48 horas. Pinto para minha realização interior, me sinto mais em paz e feliz comigo mesmo. A Regina. Legal. Paulo também compartilhando aqui de novo no chat do Zoom. Então, agora desafiar a lógica e aceitar o que não foi planejado. Totalmente, Marília. Concordo contigo. É um convite à criatividade, um convite a valorizar os acidentais. Muito legal. Deixa eu ver aqui, gente. Obrigado de estarem contribuindo, compartilhando. Tereza, comecei a aquarela por conta de um espaço reduzido para trabalhar. Pinto não para ser meu espelho, mas para que instigue reflexões. Gosto quando alguém é capturado pelo meu trabalho. Bacana. Legal, Tereza, belo motivo. Casa, é melhor sortear quem engana para quem. Sim, vamos lá, vamos pensar nisso. Vamos pensar, gente. Vamos pensar, a gente cria aí uma forma de fazer bacana. Eu já fiz um conjunto de borboletas nesses cartões postais. Sim, esse cartão postal é fantástico, muito legal. De repente está aí, hein? Usa esses cartões postais para mandar. É uma latinha que vende da Honeymill. Eles têm esse cartão postal já no formato do correio, já tem o padrão do correio, isso facilita. Porque já tem o padrão do correio ali também com a posição das coisas, dá para pintar na frente, escrever ali uma mensagem e ter o endereço do lado também, já tem as linhazinhas para escrever endereço. Então, funciona bem. Eu tenho uma latinha dessa aqui que vem naquele Kit Inspiration, que tem da Honeymill. Tenho mais uma latinha ali também que já usei a metade. Já fiz isso, vou falar para vocês, uma viagem, pintei na viagem, mandei para minha família. E, de repente, está aí uma super atividade para a gente fazer, gente. Vamos? Top. Bora. Legal. Topei. Pinto porque preciso, Isolete. Certamente. Paulo, me segue lá no Instagram ali, você vai ver quantas pessoas já mandei. Bacana. Paulo, me manda uma mensagem, então, no DM ali, para eu te achar, e eu quero ver, sim. Me manda ali. Mandar para quem quiser, corre o risco de alguém não receber, melhor sortear. Sim, em casa, mas... O pessoal vai deixar o endereço ali, certamente vai estar já com o endereço atualizado e também fica mais... como é que fala? Eu gosto da ideia de... Vamos trazer mais ideias, mas eu gosto da ideia de repente, mandar para o endereço que quiser. Fica mais aleatório, né? Cada um manda para quem quiser. Pode ser. Se quiser mandar, por exemplo, para você... Eu quero mandar para todo mundo, eu quero mandar para todos vocês, não quero mandar só para o meu amigo secreto. Como é que eu vou fazer? Quero saber o endereço de todos vocês. Então, quem quiser mandar para todo mundo, né? Acho que é legal, né? De repente, aí... eu quero mandar para vocês todos, eu vou pegar os endereços lá, vou mandar para todo mundo o máximo que eu puder, então vai ser legal ter os endereços no lugar para a gente também escolher, de repente. Tá bom. Tomás, tá pintando aí, e eu tô aqui falando com a turma. O pessoal aqui no... Não, vamos que vamos. Tá? Pinto para me acalmar e me reconectar. Paulo, redescobrir os Correios. O ato de esperar chegar na casa dos amigos faz lembrar da época que a vida ia mais devagar. Não é verdade, Paulo? De repente, com uma ação dessa, a gente resgata uma coisa muito importante na sociedade aí hoje, que eu digo para vocês, nós estamos polarizando demais a nossa vida online. A gente precisa voltar a resgatar coisas offline. Tá? E isso daí, ela não envolve pandemia não, gente, porque muito antes da pandemia, a gente já estava, todos nós já estávamos muito polarizados digitalmente, virtualmente. Né? Então, será que não é um convite também para a gente voltar aí a ter a nossa vida offline? A vida offline não é só fazer um happy hour com os amigos num bar. A vida offline também é dar atenção para aquilo que está próximo da gente, offline. Né? Uma planta, um barulho de um passarinho em volta, uma caminhada no quarteirão, no bairro que vocês já fizeram, que vocês pararam de fazer. O convite é
desligar um pouco, ficar offline, porque aquarela é offline, gente. Aquarela é offline. Aquarela é PPP, papel, pigmento, pincel. Aquarela não tem ali o Instagram e o Facebook. Não precisa do Instagram e Facebook, não precisa da mídia social, não precisa do online para pintar aquarela. Né? A aquarela ela é PPP, papel, pigmento, pincel. É um convite para o offline. Então, de repente, fazer uma ação dessa entre nós ia ser uma coisa muito bacana. A gente gostei da ideia. Vamos fazer. Eu vou trazer essa ideia e vou formatar, pensar um pouco mais sobre ela. E é isso. Legal. Deixa eu ver aqui mais, turma compartilhando. Marcela Monteiro, em 94, minha mãe me levou à República Tcheca para me apresentar aos nossos parentes. Em todas as casas havia telas dadas pelo meu avô, olha que legal. Não o conheci, mas era como se ele estivesse vivo. Depois disso, presenteio com alegria. Tá vendo? É isso, né? Que bacana, que gostoso. Ficar guardando aquarela para um dia, sei lá, fazer o que com elas, né? Fazer uma troca, alguma coisa que fomente essa troca, pode ser muito bacana. Pois é, isso se chama arte postal. E já existiu esse movimento nos anos 60. Gisela, vamos retomar isso, então? Arte postal. Quem que quer fazer parte? Eu preciso juntar aí um núcleo de gente para me ajudar. Quem quer me ajudar? A gente faz um núcleo para bater, para conversar e alinhar essas ideias. Quem que quer? Quem quer fazer parte? A gente pega e faz um projeto juntos, gente. Topa? Fazemos um projeto juntos. Beleza. Fazemos um projeto juntos. De repente, a gente... Tá aí, ó. Da Demo Livre, do dia 28/9, que eu estou comunicando que a gente vai fazer a Demo Livre de 15 em 15 dias, porque eu estou precisando de tempo para fazer outros projetos que eu tenho aqui. Surge mais um projeto, e a gente vai ter que fazer a Demo Livre daqui a pouco, 2 vezes por semana, para poder botar essas ideias em prática. Tomás, tá aí, ó, tá vendo? É isso que eu digo, né? O teu trabalho inspirou a gente, cara. Surgiu algo aqui através do teu trabalho. Fico feliz, é legal. Obrigado pela inspiração. Eu acho que quando a gente tem um projeto, seja ele qual for, né? Pintar a família, pintar as suas viagens, pintar, sei lá, seu bairro, seu hobby. Curto música, então pinta músicos, né? Eu acho que a Claro, gente começa a ter um propósito mais definido, talvez, de sim, por que sim. a gente pinta e deixar um legado, né? Assim, fazer um tema. Porque o fotógrafo usa muito isso. Vou fotografar os pescadores da ilha de Florianópolis, ou lá de Jericoacoara, sei lá da onde, né? Totalmente. Os carvoeiros, trabalho infantil, poluição, cidade X, Paraty. O fotógrafo usa muito o tema, né? Acho que isso é legal, dá uma identidade para o seu trabalho, se você tem essa ambição, né? Puxa, eu queria ter uma identidade, meu trabalho é conhecido para a pessoa que pinta aquele tema. Acho que é uma coisa para se refletir, né? Totalmente. Totalmente. Sim. Legal, gente. Vocês todas aí se voluntariando para fazer parte desse projeto. Que bacana. Olha, eu já estou com a minha cabeça aqui fervilhando, já tem muita coisa que dá para conseguir fazer e vamos tocar isso, gente. Me deem alguns dias e aí eu vou... deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui e colocar o Tomás aqui. Me deem alguns dias para formatar um pouco melhor isso. E aí vamos fazer entre nós aqui da Demo Livre. E claro, não é só quem está aqui, todo mundo que participa do grupo, todo mundo que conhece a Demo Livre. Se vocês souberem quem quer participar também, vamos colocar junto para pensar nesse projeto junto. Vai ser o primeiro projeto coletivo que vai surgir, vai ser esse projeto que a gente vai fazer com trocas de cartão postais. Surgiu através do exemplo que o Tomás está dando aqui, do exemplo que o Paulo deu em fazer, e vocês estão contribuindo aí com as ideias. Que legal, vamos. Topado. Bora, gente, obrigado. Estão aderindo aqui, vamos sim, vamos. Vou contar com vocês. Para a gente pensar numa melhor forma, tanto no Zoom, como no chat aqui do YouTube. Marismênia, Sônia, vamos sim. Para a Sônia, aquarelar, para mim, é acariciar a minha alma.
Uau, verdade. É. A gente até respira fundo, né? Porque é isso. Na hora que a gente está pintando, a gente desligado de tudo, que esse fluxo artístico realmente ele está funcionando em operação, é transformador e ele cura a alma, ele cura a gente. Por isso que a gente tem tanta necessidade, é uma coisa latente, tá nas entranhas a necessidade de pintar, né? É uma coisa que é incrível. Você ser do cartão postal, sim, Silênia, vamos fazer. Pintar aquarela é libertador, Morgana, totalmente. Tomás, você é uma inspiração, Edelci aqui está falando. Concordo, Edelci. Obrigado. Quais nos conectas a nós mesmos, Paulo, é verdade. Fiz uma coleção de flores, tá? A Silvia já falou ali. Legal. Boa. Você está bem acelerado aí, Tomás. Ótimo. Vai descrevendo o teu processo, fala o que você quiser. Eu estou aqui com a turma toda, a gente já está criando esse projeto coletivo. Na cidade de Brusque, o artista Jorge Green fez um projeto de arte postal internacional nos anos 80. Vai fazer uma exposição lá no Facebook. Olha aí, está no Facebook. Que legal. Está aí, ó. Né? Arte postal. Será que esse é o nome, gente? Arte postal? Será que esse é o nome? Pode ser, hein? Arte postal. Eu gostei desse nome. E aí, de repente, a gente resgata uma prática que está ali, ó, como a Gisela falou, nos anos 60, como a Heloísa está falando dos anos 80, arte postal. O que tu acha, Tomás? Acho uma boa ideia, um bom nome. Estou dentro, vou esperar o correio do portal. Sim, eu também. Eu vou ficar curioso no correio, gente, para ver o que vai chegar. Não, vai ser um negócio muito legal. Vou mandar um para você, Tomás. Legal, obrigado. Então, agora as pessoas estão perguntando assim, eu estou pintando, eu estou usando no gelo, basicamente azul, tem cobalto, tem ultramare, tem índigo, tá, né? Às vezes um pouquinho aí de Van Dyck, um pouquinho ali no canto direito, um pouquinho talvez de Burn Umber. tá. O barco eu fiz essa base bem leve, né? Agora eu vou pôr o madeirame por cima, né? Simular aí umas madeiras, né? E ele tem muitos fios, né? Tem muito cabo. E esses cabos, claro, a gente faz uma coisa bem lúdica, né? Faz uns cabos ali e beleza. Alguns cabos vão do casco até o mastro, o primeiro, né? O mais alto, vai até o de trás, o do meio, e aí vai, né? Sim. Boa. Beleza. Ótimo. Estou vendo que você está usando os pincéis aí também. Esse pincel é o Silver, eu comprei esses pincéis. Pincel americano, esse pincel é bom. O Silver Black Velvet. É o Black Velvet, e isso o aí. Rigger. Eu comprei um Round número 8. Um Round número 4 e um Round número 16. Que número que é esse Rigger aí? 4. 4. Eu só tinha esse para vender na Jack. Eu queria menor, não tinha. E eles são pelos sintéticos e naturais misturados. Deixa eu ver o Rigger, desculpa de novo ali. Ah, tá, o número 4, sim, legal. Esse Black Velvet é muito bom, esse pincel. Sim. Uhum. Quem tiver a oportunidade aí, tiver nos Estados Unidos, eu nunca vi para vender na Europa, em lugar nenhum, que não nos Estados Unidos. Pincel, quem tiver a oportunidade, é um bom pincel. Mas eu comprei na Jackson, viu? Ah, na Inglaterra? Tá aí. Ah, sim, deve ter. Eu tive uma decepção, porque tem uma loja americana, Brix, famosíssima. Sim. E eu encomendei esses pincéis, e passou um mês e não chegavam os pincéis. Aí eu mandei um e-mail para ele, falei, mas o que está acontecendo, né? Que eu fiz encomenda e tal. A gente é proibido de exportar pincéis de pelo natural. Olha aí. Sim, é verdade. Mas então avisa, né? Então avisa, né? Ou quando você importa, já fala, ó, não sai dos Estados Unidos. Ou avisa, ó, você fez um pedido aqui, a gente, infelizmente, tal. Não, se eu não vou atrás, acho que estava até hoje esperando, né? Então eu fiquei decepcionado com a Brix.
Entendi. Aí eu só faço compra na Jackson, bem rapidinho. Sim, sim. Na última vez, porque passou um pouquinho de $100, me cobraram aqui no Brasil 60% de Uh, taxa é, e esse é o risco. R$ 300 mas É, os outros pedidos, meu, não, eu tento ficar nos $50, nunca entendi. paguei nada, o frete é irrisório, é R$ 5, vale a pena. É isso mesmo. Sim. É, o risco é esse, de chegar ali e ter que pagar o dobro do troço. É, mas você está com um bom set de pincel aí. Esses pincéis são bons, ótimos. São pincéis ótimos. Ah, o risco é esse. Até entrega, mas o risco é... Pode passar, pode não passar. Legal, Tomás. Está aí o barco já... muito significativa essa cena em relação à história que você contou. E o barco preso, a gente começa a se imaginar a vida que esses caras passaram, e tudo isso está impresso no teu trabalho. Se alguém quiser ler esse livro, assim, eu recomendo, o Endurance. É Endurance. impressionante a vida dos caras, né? A saga deles, né? Durou 2 anos, eles ficaram presos e foram 2 anos. Sim. Não tinha rádio, não tem família, não tem WhatsApp, não tem. No gelo não tem luz elétrica, não tem chuveiro, não tem banheiro, pelo amor de Deus. Ah, É complicado, é complicado. nessa viagem que eu fiz no Tibete ali também, o meu recorde foi ficar 12 dias sem tomar banho e sem trocar de roupa, porque numa expedição dessa que você está caminhando, neve, vento e chuva, a gente ficou em barraca também, acampando em barraca com menos 15 graus. Não tem condição de trocar de roupa, é levantar o acampamento, colocar a mochila nas costas e continuar andando. Eu fiz a volta no, eu fiz a volta naquele Monte Kailash, não sei se você conhece. Eu não conheço, eu nunca estive lá, né? Nunca estive, mas essa coisa, assim, as expedições, a questão, por incrível que pareça, nessas expedições Everest, Polo Norte, a questão mais simples de resolver é a questão do banho. A gente simplesmente não toma. Não, resolveu. No Everest foram 48 dias sem banho. Meu Deus. Mas Ari, a gente tem uma preocupação grande com higiene, então depois de 10 dias a gente vira a cueca do avesso, pelo amor de Deus, né? Não é brincadeira isso, é verdade. Numa expedição dessa, por isso que é nível assim, ó, advanced, é nível avançado. Porque fora tudo isso, né, a gente tem que não tomar banho. Sabe que até é engraçado, meu Deus, foi isso, foi bacana. Imagine vocês lá. Deixa eu tirar aqui o teu spotlight. Tô ficando craque aqui, devagarinho tô ficando craque nesse comando do YouTube, Facebook. Legal, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, gente. Bacana, compartilhem. A pergunta ainda está viva, hein? Por que vocês pintam? Por que vocês pintam? Por quê? Para ter sucesso? Para ser um artista famoso? Para ter 200 mil alunos? Para agradar o marido, filho e Espírito Santo? Vocês pintam para vocês? Pintar para quem? Para mostrar, para colocar na gaveta? Pinta porque alimenta a alma? Pinta porque é uma necessidade vital básica de vocês? Pinta para poder ver um mundo melhor? Por que vocês pintam, gente? Que pergunta que ela não quer calar. Tereza, obrigado pelo depoimento. Sim, legal, né? Muito bacana. A experiência do Tomás e como ele conseguiu unir tudo isso com a aquarela. Está aí o grande exemplo para a gente usar para nós, vocês, né? Aonde vocês vão usar a aquarela? Por que vocês pintam? E o que a gente vai fazer com ela? O que a gente vai fazer com essa aquarela? Cria um projeto, gente, com aquilo que está embaixo do nariz, com o que vocês mais amam. Eu adoro colecionar pedra, cristais. Cria um projeto de pintar aquarela, através desses cristais. Mas que projeto? Eu vou pintar o cristal? Não sei, faz o que vocês imaginarem, né? Coloca um propósito na aquarela que vai ficar uma atividade muito mais nobre, vai ter um papel muito mais importante na vida de vocês, vocês colocarem
um propósito bacana para pintar aquarela. Esse é o convite. Theo, me ajuda a viver totalmente, né? Necessidade básica, comer, dormir, pintar aquarela. Se expressar, vamos falar em expressão artística, né? Porque aqui a aquarela entra como o principal da aquarela é a expressão artística, se expressar artístico, que pode ser através de uma música, pode ser através de uma poesia, da escrita, e arte visual. Sim, estou lendo aqui o chat. Legal, gente. Obrigado por compartilhar. Sabe uma coisa, Ari, que um tema que eu acho interessante? Eu percebo que alguns os artistas, a maioria dos artistas, imagino que você também, existem cores que a gente gosta mais. Né? Claro. Eu uso muito tal cor, tal. Né? Eu sou uma pessoa que eu uso muito o Ultramar e o Van Dyck. Uhum. Então, são as primeiras tintas que acabam, minhas cores que acabam, tanto que quando eu comprei agora a última vez, já comprei um de 15 ml, Sim. porque eu gasto muito. Em terceiro lugar, o Burn Sienna. Muita natureza, muito céu, né? Então, não sei se as pessoas gostariam de compartilhar as cores que elas mais usam. Eu vejo que tem gente que gosta mais do azul cobalto, mas, enfim, né? Eu uso mais o Ultramar e o Van Dyck. Dentro, eu gostei. Tá aí o desafio, gente. Vocês querem compartilhar quais as cores que vocês usam mais? Eu vou começar com a minha. Eu vou falar para vocês que a cor que mais... Eu vejo qual é a cor que eu mais uso quando eu tenho que repor, muitas vezes, e ela acaba sendo também o ultramar. O ultramar é a cor que eu mais reponho. Acabo sempre tendo 3 tubos de ultramar versus um tubo de cada cor. Né? O meu é ultramar também. Amo verde, uso prontos e invento também, Tereza aqui. A Thelma também, ultramar e burnt sienna. Sim, a Nabdala, meu amarelo acaba logo, de repente é o amarelo, é um bom sinal quando acaba rápido a tinta. É um bom sinal. Precisa ver também se não está usando uma tinta muito estudante, né? Porque a tinta muito estudante também você vai ali, coloca um pinguinho já, o tubo inteiro, não dá nem para uma aquarela inteira. Então, o pigmento profissional é mais concentrado. Thelma, Nabdala, meu amarelo. Paulo, sépia, cobalto, laranja, burnt sienna. Silvio, ultramar também. Ana Fonseca, ultramar, burnt sienna. Verdade. Legal. É que eu vejo artistas, principalmente lá fora, eles usam azul turquesa, azul, aquele pitalo blue, Sim, e eu vejo, tem artistas que quase não usam ultramar. Eu falei, ué, que coisa, né? Eu sim, uso sim. tanto. É. Mas ultramar eu misturo com quase todas, né? Sim, sim. Acho que Legal. depende um Turma pouco do tema também, compartilhando né? aqui. Pyro Orange, Ultramar, Pyro. Sim, aquele Pyro, né? Pyro. Falo Blue, Burnt Sienna. Sim, tá aqui, legal. Boa, obrigado. Tomás, me conta como é que tá o teu, deixa eu ver, teu trabalho bacana. O meu Isso aí, acabou já. Já tá? eu considero terminado já. Legal, deixa eu colocar aqui. Uhum, tá aqui, legal, boa. Ótimo. Aí, ó, que beleza, né? A interpretação, bacana esse céu, com esse movimento aqui, 45 graus, né? Ele tem um movimento ali, o céu, que eu acho que é o grande tchan dessa cena, né? Você fazer um céu impactante ali, aquele barco criando aquele contraste no meio para dar aquele drama do que esses caras não viveram ali. Parabéns, velho, valeu. Eu fiz um céu assim, na Antártica é comum, um céu meio leitoso, isso é muito comum lá, né? Uhum. Um céu leve, assim, não tem muita cor o céu da Antártica, né? Sim, ótimo. Legal, meu amigo. Deixa eu mudar minha câmera aqui. Então, nosso tempo já é 4 e alguma coisa. Na hora de a gente começar a pensar em encerrar já aqui. O papo está muito bom. Deixa eu encerrar aqui. O papo está muito bom, a conversa é muito boa, muito inspiradora. Muitas ideias surgiram daqui. Tomás, de repente, um projeto coletivo surgiu dessa demo livre. Tudo fomentado pelo teu exemplo, a inspiração que você trouxe para a Que legal. gente. Todo mundo contribuiu, todo mundo colocou um pouquinho aqui contribuiu um pouquinho na semente da ideia. Eu acho que realmente vamos partir para fazer esse projeto de arte postal. Gostei desse nome. Gente, me aguardem, de repente,
A gente faz a Demo Livre na semana que vem para falar sobre esse projeto, faz uma Demo Livre participativa, a gente participa, conversa, trago votações aqui, a gente decide em conjunto, quer decidir nada sozinho, Demo Livre é nossa, e de repente a gente pensa em um projeto legal. Já quero tentar trazer aqui algumas sugestões e quem mais pode aderir a esse projeto, de repente coloco alguma marca ou alguma empresa aí para poder ajudar a gente a ter algum valor com desconto nesses cartões, alguma coisa nesse sentido. Vamos movimentar, botar todo mundo junto, Tomás, e olha, de repente essa Demo Livre da semana que vem ou na próxima eu aviso vocês, já trago isso um pouco mais formatado. Legal. Legal, Tomás, obrigado, meu amigo. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui com você e toda essa confraria de admiradores seus, que eu faço parte, né? Vi algumas carinhas conhecidas que fizeram curso comigo, como a Marília e outras que estão aí, né? Legal. Certamente, Tomás, eu sempre falo, fazemos parte disso, né? A Demo Livre é nossa, é uma iniciativa, isso daqui também é só uma demonstração de como a arte ela pode ter esse poder, sim, de aglutinar, de movimentar, e todos juntos são mais fortes, e é isso. Agradeço pela tua presença aqui, obrigado pela inspiração, obrigado pelo exemplo. Foi um prazer. Eu vou sair, vou para casa com essa pulguinha atrás da orelha, porque eu pinto. Qual que é o meu próximo projeto? Certamente eu vou dedicar minha energia a esse nosso projeto coletivo aqui. E obrigado, meu amigo. Valeu. Muito obrigado a você. Grande abraço a todos. Um beijo a todos e obrigado pela participação de todos aí. Abraço também. Gente, um beijo enorme em todos. Obrigado também. Deixa eu abrir o áudio aqui para a gente dar aquele alô, alô comunitário. Está aberto o áudio, gente. Beijo para vocês. Obrigado. Até a próxima. A gente vai conversando. Eu trago novidades em relação a esse projeto, algo mais concreto para a gente realmente fazer ele acontecer. Beijo, gente. Obrigado.